Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos lá. Qual que é o lance, pessoal? Nós vamos trabalhar com MHS. Primeira coisa que nós vemos de MHS é o caso mais simples de todos, que seria o caso do oscilador massa-mola. Então, eu vou trabalhar com esse caso como sendo uma motivação para a gente entender como que funciona o MHS, mas eu quero que vocês entendam que o MHS, o movimento harmônico simples, ele é muito mais amplo do que simplesmente uma molinha oscilando. Senão seria uma coisa muito idiota, né? Por que que eu estudo isso, se só serve para um caso tão específico? Vocês vão ver que MHS é um movimento super geral. Então o esquema é o seguinte: imagina, cara, que eu tenho uma mola e essa mola possui um comprimento natural L0. Esse é o comprimento natural da mola. Evidentemente, se eu deixo essa mola exatamente em seu comprimento natural, essa mola não exerce força nenhuma sobre um bloco que eu eventualmente conecte a ela. Então, nesta situação inicial, eu digo que o objeto está em equilíbrio. E o que é que significa dizer que ele está em equilíbrio? Moçada, sempre que vocês virem a palavra equilíbrio na mecânica, isso significa que a força resultante sobre o bloco, nesse caso seria a própria força elástica, é igual a zero. Beleza? Então imagina que eu tenho aqui a posição de equilíbrio e eu arbitrariamente vou escolher essa posição de equilíbrio xec como sendo a posição zero e vou estabelecer aqui para a direita o meu eixo x para eu medir as posições. Aí eu vou pegar esse bloquinho, cara, e eu vou puxar ele um certo tanto. Que tanto é esse? Ah, imagina que o x do equilíbrio zero continua aqui. Imagina que eu vou puxar ele para essa posição e eu vou abandoná-lo do repouso. Então ele vai ser solto dessa posição aqui para a direita. Puxei esse cara aqui para a direita, então. O que eu fiz foi isso, né? Peguei esse camarada e puxei um certo tanto para a direita e eu vou abandoná-lo do repouso. Eu acho que intuitivamente você consegue entender o que é que vai acontecer na hora que eu abandono ele do repouso. Ele vai ficar oscilando, né? Então, se eu puxo ele e abandono do repouso, ele fica indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, e assim vai. E esse tipo de movimento, o movimento oscilatório, é o que nós chamamos de MHS. Mas o que é que caracteriza, de fato, este movimento em particular ser um MHS? É o seguinte: se eu faço um deslocamento aqui da posição de equilíbrio, sempre em relação à posição de equilíbrio, se eu faço esse deslocamento x bem aqui, esse camarada, ele fica sujeito a uma força. Para onde que vai estar a força elástica? Vai estar para cá, né? Então, esse camarada, ele fica sujeito a uma força elástica nesse caso. E essa força elástica puxa o bloquinho e esse é o tchan do MHS. Essa força elástica, que aparece bem aqui, ela puxa o bloquinho de volta para a posição de equilíbrio. De volta para a posição de equilíbrio. Como que eu escrevo essa força elástica? Nesse caso, ela é assim: eu tenho a constante elástica da mola, vezes a deformação x. Só que aqui a gente tem que ter cuidado. Se você interpreta as coisas como sendo vetores, por exemplo, na hora que eu puxo esse cara para a direita, então eu faço uma deformação x para a direita, olha a setinha do x, a força que surge é uma força para a esquerda. Então aqui a gente costuma colocar esse sinal de menos aqui para indicar que a força elástica ela puxa na direção oposta ao deslocamento. E se ela puxa na direção oposta ao deslocamento, pessoal, nós dizemos que essa força é uma força restauradora, porque ela tende a restaurar a posição de equilíbrio do bloquinho. Aí você entende mais ou menos o que está acontecendo. Na hora que eu pego esse cara, puxo ele todo para a direita, solto ele do repouso com velocidade inicial igual a zero, ele começa a ser puxado para a direita, concorda? No que ele vai sendo puxado para a direita, ele vai acelerando, até que ele volta para a posição inicial, que seria, no caso, a posição de equilíbrio, a posição x igual a zero. E nesse momento que ele volta, ele já adquiriu, porque ele estava sendo acelerado o tempo todo, ele já adquiriu aqui uma certa velocidade. Então, nesse momento, o seu bloquinho tem uma certa velocidade. Só que a partir daqui, cara, ele voltou para a posição de equilíbrio, não foi? Ele vai parar do nada? Não. Porque ele continua com o seu movimento por inércia.
Então ele vai continuar agora empurrando essa mola para a esquerda. Até que chega um momento que ele vai empurrar a mola até aqui, por exemplo. Ó. Ele vai empurrar a mola até aqui, fazendo uma deformação X. E agora que a mola está comprimida, para onde que vai estar a força elástica? Quando a mola está comprimida, a força elástica empurra esse cara de volta para a posição de equilíbrio. Então, a força elástica, pessoal, ela nesse caso aqui, como que ela é calculada? Força elástica vai ser igual. Mesma coisa, né? Como calcula K vezes X, só que mais uma vez eu coloco o sinal negativo. Por quê? Porque se ele está para a esquerda, né? Se o X está para a esquerda e a força elástica está para a direita, um está no sentido oposto do outro. Em notação de vetores, você colocaria o sinal negativo. Tranquilo? Então é uma coisa mais ou menos assim, beleza? Pessoal, eu vou pedir para vocês ficarem atentos aí ao microfone, tá? Acho que alguém ligou o microfone aí, deixa eu ver aqui. É que é difícil, eu não consigo ver quem que tá. Opa, ativei o mudo aqui. Pronto, fechou. Beleza? Então tá, eu tenho então essa força elástica aí. Beleza? Show. Então o que eu quero que você note é o seguinte. Bicho, então eu tenho um movimento. Esse movimento vai ser um movimento oscilatório. Ele vai ficar indo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Beleza. A força elástica é sempre do tipo menos kx, ela aponta sempre no sentido de recuperar a posição de equilíbrio, que nesse caso é a posição x igual a zero. Quando esse cara está na posição mais afastada para a direita da posição de equilíbrio, eu digo que esse cara está na posição mais A. Isso daqui é a tal da amplitude do movimento. Da amplitude do movimento. Quando o cara está na posição mais à esquerda, eu digo que ele está na posição menos A. Então o cara ele fica indo e voltando. Não sei se você entende o que ele vai ficar fazendo. Eu tenho a posição de equilíbrio, a posição de equilíbrio, e eu tenho os dois extremos aqui, tanto na esquerda quanto na direita. Na direita eu tenho x do equilíbrio mais A, na esquerda eu tenho x do equilíbrio menos A, e o que o bloquinho vai ficar fazendo é o quê? Indo de um lado para o outro, indo de um lado para o outro, fazendo esse movimento oscilatório. Tranquilo? E esse movimento oscilatório, da maneira como nós conhecemos, é o chamado MHS. Ponto importante: nos extremos do movimento, a velocidade é sempre igual a zero, porque é o momento em que ele vai parar para conseguir retornar. E nesse momento aqui, no momento que ele está no meio, a velocidade pode ser tanto para um lado quanto para o outro, e bem aqui ele tem a sua velocidade máxima, que já já nós vamos aprender a calcular. Tranquilo? Já já nós vamos aprender a calcular. Fechou? Top, top demais. Então é isso. Moçada, alguma dúvida aqui? Beleza? Esse é o tipo mais clássico de MHS. Tá tranquilo para todo mundo? É o MHS de um oscilador massa-mola. Ele fica indo para um lado e para o outro. Se ele tá para a direita, a força puxa de volta para a esquerda. Se ele tá para a esquerda, a força resultante puxa de volta para a direita e assim vai. Isso aí, JP. Nos extremos, a força resultante é máxima. Por que que a força resultante é máxima nos extremos? Porque como ela é do tipo Kx, nos extremos eu tenho a máxima amplitude, não é? Eu tenho a máxima amplitude. Pessoal, até aqui tranquilo? Eu tô começando bem tranquilo mesmo, mas agora as coisas vão começar a a engrossar um pouquinho. Tudo bem? É, restauradora, resultante, tanto faz, tudo bem? Porque no MHS a força resultante tem que ser restauradora. Show, top. Agora você pode estar se perguntando, mas beleza, por que é que eu estou estudando isso? É só um bloquinho se movendo para um lado e para o outro? Um bloquinho massa-mola? Né? Isso daí serve para quê? Na verdade, pessoal, isso daqui é só um exemplo de movimento harmônico simples. Qual que é a definição de MHS? Qual que é a definição de MHS? Como que eu bato o olho em um movimento e sou capaz de analisar se ele é ou não MHS? Todo MHS vai estar sujeito, todo MHS, todo MHS, ou vou mudar a frase, tá? Vou mudar a frase. Vou colocar assim: um MHS definido, é definido, definido por possuir uma força resultante, força resultante restauradora, duas palavras, restauradora,
O que é que significa dizer que ela é restauradora? Significa que ela sempre vai fazer o cara tender a voltar para a posição de equilíbrio, uma força resultante restauradora e linear. E linear. O que é que significa dizer que ela é linear? Que ela vai ser proporcional à deformação elevado à primeira potência e não ao quadrado ou ao cubo. Em outras palavras, se no seu movimento você consegue demonstrar que a força resultante é do tipo menos K vezes X, onde esse K é uma constante qualquer, não precisa ter a ver com mola, não precisa ter a ver com mola. Onde esse K é uma constante qualquer, esse movimento certamente é um MHS. E esse tipo de movimento, cara, é muito abundante. Infelizmente, a gente não tem tanto tempo aqui para discutir sobre isso. Mas qualquer movimento na vizinhança de uma posição de equilíbrio estável, qualquer, tô falando qualquer. Não tô falando de massa mola, não tô falando de pêndulo, não tô falando de nada. Tô falando de qualquer movimento que está nas posições de na vizinhança de uma posição de equilíbrio estável, executa o MHS. Está sujeito a uma força resultante, que é uma força restauradora linear. Beleza? Tranquilo? No começo, massa mola básica. No fim da aula, mola dentro da singularidade do buraco negro. O nível vai elevar um pouquinho, show? Beleza? Então tá, pessoal, nós vimos isso daqui e tal, mas talvez as coisas estejam ainda um pouquinho abstratas para vocês. Então eu vou te dar um exemplo, e aqui já começa as questões mais complicadas da aula, tá? Aqui já começa a complicar um pouquinho. Eu vou te dar um exemplo de MHS. Essa posição, Caio, pode ser posição angular sem problema, tá? Mas, mestre, inicialmente é necessário que haja uma força atuando sobre o bloquinho para colocá-lo em MHS, né? Não necessariamente haja uma força atuando. É necessário que alguém, no início, pegue esse bloquinho e desloque da posição de equilíbrio. E depois solta. Mas na hora que ele solta, a força já deixou de atuar. Mas se a sua pergunta foi, é necessário que alguém primeiro desloque ele da posição de equilíbrio? Sim, isso é necessário. Mas depois que o cara desloca e solta, ele continua, a força para de agir. Vamos começar com um exemplo então? Cara, o exemplo que eu vou dar é o seguinte: não tem nada a ver com pêndulo, não tem nada a ver com oscilador massa-mola, não tem nada a ver com isso. O exemplo que eu vou dar é este. Imagine, imagine que eu tenho aqui uma linha pontilhada, uma linha pontilhada, só para eu conseguir desenhar as coisas em cima. E nessa linha pontilhada, eu vou colocar as seguintes cargas. Aqui eu vou colocar fixa uma carga elétrica, que eu vou dizer assim, ó, ela é mais Qzão. Aqui na direita eu vou colocar uma carga elétrica, que é mais Qzão também. E aqui no meio, pessoal, exatamente na metade do caminho entre esses dois caras, exatamente na metade do caminho entre esses dois caras, eu vou colocar uma carga elétrica negativa, ou melhor, vou colocar positiva também, vai? Uma carga elétrica positiva mais Qzinho. Beleza? E a natureza da força pode mudar? Tipo um corpo oscilando na água com a força peso e empuxo? Pode, eu não sei se eu entendi a sua pergunta, mas essa força aqui, essa força resultante, ela pode ser a composição de qualquer tipo de força. Pode ser elástica, elétrica, magnética, qualquer tipo de força, desde que a resultante dê uma coisa desse tipo, vai ser verdade. Nesse caso, eu vou te dar um exemplo de força elétrica. Já já eu vou chegar nas equações trigonométricas, viu, ô Zoom user, né? Então, olha só. Primeira coisa que eu quero que você note é o seguinte, cara. Obviamente, se eu pego essa carguinha e digo que ela está à mesma distância das cargas na direita e na esquerda, a força que essa carga na direita exerce vai cancelar com a força que essa carga na esquerda exerce. Se essas duas forças se cancelam, lembra o que eu te falei? O que é que define uma posição de equilíbrio? Força resultante igual a zero. Então, nesse caso, a posição central é uma posição de equilíbrio. Agora, o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou fazer um leve deslocamento, deslocamento, deslocamento do equilíbrio. O que é que significa dizer esse leve deslocamento? A palavra leve está aí por um motivo. Eu vou fazer um deslocamento x, só que esse deslocamento x vai ser muito menor do que as distâncias que já existem. Então eu vou deslocar ele para a direita, por exemplo, mas eu não vou colocar ele para cá, nem para cá. Eu vou deslocar ele um tiquitinho aqui. E a gente vai analisar o que é que acontece
se isso vai ou não executar, ou melhor, gerar um movimento harmônico simples. Então se liga só no que é que acontece. Vou copiar aqui o meu desenho, vou copiar o meu desenho, vou apagar essa carguinha por enquanto, vou apagar essas forças, porque elas eram forças que apareciam só na situação inicial, né? E eu vou fazer o seguinte, ó. Esse cara é a posição de equilíbrio. Eu vou pegar a minha carguinha, eu vou exagerar no desenho só para você enxergar, mas eu vou pegar a minha carguinha e eu vou deslocar ela aqui para a direita um certo xizinho. E quando eu faço isso, eu quero que você note o seguinte: quando eu desloco ela para a direita um certo xizinho, essa distância aqui, ela vai virar o quê? Olha, o todo era d. Eu perdi xizinho, então esse cara vai virar d menos xizinho. Beleza? Mesma coisa aqui para o outro lado, né? Aqui para o outro lado, eu tinha d. Eu ganhei xizinho aqui do outro lado, certo? Então aqui eu vou ter d mais xizinho. D mais xizinho. Com isso, as forças elétricas que atuam sobre a partícula vão mudar. Lembra que a força elétrica ela é igual à carga, né, é a constante eletrostática do meio, produto das cargas, Qzão, Qzinho, sobre a distância que separa as cargas ao quadrado. Esse cara em vermelho diminuiu a distância, portanto, a força vai aumentar. Então, a força em vermelho agora, antes as duas eram iguais, né? Agora, a força em vermelho vai aumentar e a força em azul. Se você for ver, a distância da carga azul aumentou. Se a distância da carga azul aumentou, então a força vai diminuir. Então, essa forcinha azul, ela vai diminuir. Lembrando que são forças de repulsão, porque são cargas de mesmo sinal. Aí aqui você nota o seguinte, opa, então na hora que eu faço isso, a força vermelha, ela vai se sobrepor, né? Não é sobrepor a palavra, ela vai ser maior do que a força azul. De modo que vai surgir aqui uma força resultante para onde? Para a esquerda. Vai surgir uma força resultante para a esquerda. Então é uma força restauradora. Nós já mostramos que ela é restauradora. Porque se eu desloco para a direita, vai para a esquerda. Se eu deslocasse para a esquerda, iria para a direita. Basta agora mostrar que ela é linear. Se eu mostrar que a força resultante restauradora é linear, então eu garanto que esse cara vai executar o MHS. Pessoal, deu para entender o know-how da parada aqui? O que é que você tem que fazer para mostrar que um objeto executa MHS? E o que é que eu vou fazer aqui? Deu para pegar a ideia ou não? Positivo? Beleza, é isso que eu vou fazer. Show. Então vamos lá, vamos calcular essa força resultante então. Ó, essa força resultante, ela pode ser calculada da seguinte maneira. Primeiro, aí aqui tem, Caio, no começo você ia fazer o exemplo com carga negativa. Isso não daria ruim? Daria, certo? Se essa carguinha aqui fosse negativa, essa posição seria uma posição de equilíbrio, mas não seria estável, tudo bem? Vai dar um exemplo com gravitação? Não vou dar o exemplo com gravitação pelo simples fato de que já tem um vídeo lá no canal falando sobre isso. Inclusive, vale a pena de ver. Vale a pena de ver esse vídeo que está muito legal. Beleza? A força resultante aqui, então, é a seguinte. Ó, eu vou considerar que todo mundo que está para a direita é positivo, porque o meu xizinho aqui está para a direita. Então, a minha força resultante, eu posso calcular como sendo a força da partícula negativa. Opa, essa carguinha aqui, ela é positiva, né, pessoal? Então aqui eu vou ter a força da carga, sei lá, vou chamar essa força de F1, menos a força, F2. Ah, mas isso daqui vai dar negativo, porque o azul é menor que o vermelho. Tem que dar mesmo pela minha conversão de sinais, porque a força resultante ela é negativa em relação à direção que eu estou deslocando. Aí como é que vai ficar isso? A força F1, ela é o seguinte, ela é igual a K, Qzão, Qzinho, e aqui vai aparecer D mais X elevado ao quadrado, menos a força F2, K, Qzão, Qzinho, sobre D menos X ao quadrado. Tranquilo? Só funcionaria com a carga negativa caso você deslocasse ela na perpendicular. Sim, Giovanni, poderia também, tá? Se você deslocasse ela uma carga negativa na perpendicular, seria o MHS também. Dá para demonstrar isso. Eu demonstrei isso em uma aula do Universo Narrado, se eu não me engano. Beleza? Então, essa daqui é a força resultante. Vamos ver como é que a gente poderia fazer essa continha? Olha só. O Kzão Qzinho eu posso colocar em evidência. Show!
Aí vai ficar assim, ó. Eu vou ter um sobre d mais x ao quadrado menos, menos, um sobre d menos x, ao quadrado. Tranquilidade? Beleza, show de bola. Agora eu tenho que analisar esse cara aqui. Não tem jeito. Vou ter que tirar o MMC. Vai ficar uma coisa assim, então. Olha só. O MMC desse cara, eu posso simplesmente pegar o produto, né? Então, eu vou ter d mais x ao quadrado vezes d menos x elevado ao quadrado. Este é o MMC. Quando eu pego esse cara e divido por esse, vai ficar aqui em cima d menos x ao quadrado. Menos. Quando eu pego esse cara e divido por esse, vai ficar d mais x ao quadrado. E agora é contas para que te quero. Tudo bem? Contas para que te quero. Aqui eu vou ter kzão, qzinho. Aí como é que vai ficar essa brincadeira? Olha só. Aqui vai dar uma continha chata, né? Eu vou ter o quadrado do primeiro, d quadrado. ah, Aí que eu posso colocar, por exemplo, sei lá, menos 2xd mais x ao quadrado. Show. Isso daqui seria o terminho que está em vermelho. Vou puxar para cá porque eu acho que eu vou ficar sem espaço. Isso daqui menos, aí o cara que está em azul, como que eu faço? D quadrado mais 2xd mais x ao quadrado. Tranquilo? Vou ter uma coisa mais ou menos assim. E aqui embaixo eu vou até manter do jeito que está. Aqui embaixo, por enquanto, eu vou manter do jeito que está. Depois você vai ter um traquejo melhor com as aproximações. Quando você faz isso, moçada, se liga só no que é que acontece. Esse d quadrado vai embora com esse menos d quadrado. Esse x quadrado vai embora com esse menos x quadrado. Aqui em cima, portanto, eu vou ter uma coisa assim, ó, kzão, qzinho, que multiplica. Vai aparecer menos 2xd menos 2xd. Aqui em cima vai aparecer, então, menos 4x vezes d. E aqui embaixo? Aí agora é que entra a carteação. Lembra que eu falei que eu vou fazer um leve deslocamento? O leve deslocamento significa dizer que o x é muito menor do que o d. Então, nesse momento, eu vou desprezar o x em frente ao d. Eu estou fazendo isso por quê? Pois o x é muito menor do que o d. Ah, eu não poderia ter feito isso aqui, não? Se você tivesse feito isso aqui em cima, cara, você acharia um valor igual a zero. Seria o que nós chamamos de aproximação de ordem zero. Tá errado? Não tá. Porque se eu desloco muito pouquinho, a minha força restauradora realmente é quase zero. Porque eu desloquei tão pouquinho que quase não mudou. Entretanto, essa aproximação ela não tem o grau de refinamento que nós precisamos. Aí aqui vai ficar como? Ó? Aqui vai aparecer d ao quadrado vezes d ao quadrado. Vai ficar d elevado à quarta. E agora acabou. Por que é que acabou? Você viu o seguinte, ó. Agora, você pode concluir que essa força resultante elétrica, ela vai ser igual. Olha o sinal de menos aparecendo aqui. Menos, aí vai aparecer 4kzão quezinho, 4kzão quezinho. Esse d à quarta, uma das potências, vai embora com o dzinho que está aqui, vai ficar d ao cubo, vezes o xzinho. E olha se essa força que apareceu aqui não é uma força que é do tipo constante, não importa a natureza dessa constante, mas é uma constante, vezes a deformação, e isso com o sinal de menos, para indicar que a força é restauradora. Vê se não é. Então, a partir do momento em que você é capaz de descobrir isso daqui, moçada, a partir do momento que você descobre isso, você descobre este movimento é um MHS. Sobre qual condição? Sobre eu deslocar pouquinho. Eu tenho que deslocar um xizinho pequeno. Tranquilo? E eu queria fazer esse exemplo logo de cara. Ele não é um exemplo dos mais fáceis, né? Talvez para o cara que está vendo pela primeira vez se perdeu aqui, porque ele não é um exemplo dos mais fáceis. Só que ele é um exemplo que mostra e deixa muito claro o quê? Deixa muito claro o fato de que MHS não é só sistema massa-mola. Qualquer sistema que você tenha, seja mecânico, termodinâmico, eletrostático, magnético, qualquer um, se você conseguir demonstrar que a partícula está sujeita a uma força nesse formato, você pode afirmar sem sombra de dúvidas que eu tenho MHS. Legal, né? Que eu tenho MHS. Beleza?
Deixa eu ver aqui. Ah, só funcionaria com a carga. É isso daí, já respondi, né? Não estava conseguindo entrar antes. Perdeu muita coisa? Eu estou fazendo uma revisão geral de MHS, beleza? Estou fazendo uma revisão geral de MHS. Por que não seria MHS se a força vermelha sempre ganharia da azul, mesmo com X grande? Porque para ser MHS, não basta que a força seja restauradora. Aqui a força sempre vai ser restauradora, né? Porque de fato, se eu desloco para a direita, independente de para onde eu coloco, a força resultante vai estar para a esquerda. Ela precisa ser restauradora e também linear, o que significa dizer que ela tem que ser proporcional a x. Se você tivesse um cara, né, se você tivesse um deslocamento grande, não iria aparecer bem aqui um cara linear. Iria aparecer aqui embaixo um x à quarta, que iria cagar a linearidade. Beleza? Vai fazer um exemplo termodinâmico? Hoje não. Carga negativa e vai para a direção. É isso aí, Eric. É exatamente isso. Se você tiver a carga negativa no meio e coloca ela para cima, aí nós vamos ter ali um MHS também. Beleza? Fechou? Tranquilo, moçada? Então, esse foi o início aqui para a gente entender o que é o MHS e agora vamos continuar. Então, continuando com algumas coisas, continuando com algumas coisas as quais eu não demonstrarei, tá? Continuando com algumas coisas as quais eu não demonstrarei. Primeira coisa, o MHS ele possui algumas grandezas que são extremamente importantes para a gente. Que grandezas são essas? Pô, a primeira é o período. O período, pessoal, é o ΔT que leva, que eu represento normalmente pela letra T, né? Você sabe, é o tempo para uma oscilação completa. O que que seria uma oscilação completa? Seria isso daqui, ó. Imagina que eu tenho o meu eixo horizontal, por exemplo, MHS na horizontal. Imagina que eu tenho aqui a minha posição de equilíbrio, x do equilíbrio, e aqui eu tenho os dois extremos do movimento. O que é que seria um período? Imagina que o cara partiu daqui. O período seria o tempo que leva para ele ir e depois para ele voltar exatamente para a mesma posição e com o mesmo estado que ele estava antes. Então, esses dois tempos, o de ir e de voltar, é o que nós chamamos de período. Dá para representar de outras maneiras no gráfico. Vou representar desse jeito. Tranquilo? E a coisa interessante é a seguinte: quando você tem, e eu não vou demonstrar isso, é demonstrável, tá? É bem demonstrável, na verdade. Quando você tem o MHS do tipo menos kx, você conhece essa constante elástica que aparece aqui? A gente chama de constante ou coeficiente do MHS, beleza? É possível demonstrar que o período de oscilação do MHS é 2π raiz quadrada da massa que está oscilando, dividido pela constante do movimento. Esse K, lembro vocês de novo, esse K aqui, ele não necessariamente é o K da mola. Ele pode ser de qualquer natureza. Naquele caso, por exemplo, a gente tinha uma natureza elétrica, né? Uma natureza elétrica. Mas pode ser, sei lá, algum sistema termodinâmico, pode ser um sistema magnético, qualquer coisa. Tranquilo? Acho que alguém ligou o microfone aí. Deixa eu ver. Acho que desligou já, né? Top. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Beleza? Show, top, bom demais. Fechou. Inclusive, nesse caso aqui, você poderia calcular o período, né? É só pegar 2π raiz da massa da partícula dividido por esse cara, 4k Qzinho sobre d ao cubo. Se você faz essa conta, você tem o período, que seria o seguinte, ó. Na hora que eu solto esse cara aqui, ele vai começar, eu solto ele para cá, ele vai começar a ir de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. E o tempo que leva para ele ir e voltar seria justamente, né, essa continha que eu tinha deixado aqui. Beleza? Show, top, top demais. Além disso, obviamente, você também pode definir algumas outras grandezas. Por exemplo, nós definimos a frequência. E a frequência, assim como sempre, eu sei que eu estou chovendo numa olhada aqui, mas já já a gente vai para as questões, tá? A frequência, ela é definida como sendo o inverso do período. Então, vai ser igual a 1 sobre 2π 1 sobre 2π, raiz de K sobre M. Isso daqui seria o número de oscilações por segundo. Só que aqui no MHS, cara, e por motivos que eu não vou conseguir demonstrar aqui na live, porque essa é uma aula de revisão, então eu não vou demonstrar, mas é muito conveniente nós trabalharmos com algo
chamado de frequência angular. Frequência angular. A frequência angular nós chamamos de ômega, e ele, igual lá no MCU, é calculado como sendo 2π vezes f. Simples assim. Ou então, 2π sobre o período, é a mesma coisa. Se você faz essa continha, 2π vezes f, o ômega ele é calculado como sendo raiz de k sobre m. E ele é extremamente importante, porque é ele que vai aparecer nas equações, beleza? Essa demonstração, Caio, eu lembro que o Cadu, em um tópico privado que eu tive com ele, me disse que demonstra o período por um EDO. Sim, você, moralmente falando, você resolve o MHS resolvendo a equação diferencial associada a ele, que seria essa equação aqui junto com a segunda lei de Newton. Mas se você faz a analogia com o MCU, não precisa disso, tá? Eu só não vou fazer aqui, tudo bem? Vai abordar os conceitos de derivada para determinar a aceleração nessa aula, mestre? Olha, eu vou abordar rapidamente, tá? Porque nem todo mundo aqui sabe derivada, então eu vou só mostrar. Pô, derivando aqui eu vou chegar nisso. Simples assim. Tudo bem? Beleza. Mas normalmente, moralmente falando, é por EDO que você tem que resolver mesmo. Beleza? Ok. Então é mais ou menos isso daqui. Você sabe então calcular o período, a frequência e a tal da frequência angular. Agora, e aqui eu vou colocar uma observação, que é uma observação interessante, certo? Que é uma observação interessante. Quando você escreve que a força resultante é igual a menos kx, você pode escrever isso daqui da seguinte maneira: a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A constante elástica é igual a menos k, né? Menos k. Opa, a constante elástica, então eu vou substituir aqui, vai. Essa força resultante eu calculei como sendo ma. E a constante elástica, eu vou escrever ela como sendo, por essa equaçãozinha aqui, m ômega ao quadrado. Então aqui vai aparecer m ômega ao quadrado. De onde que veio esse m ômega ao quadrado? Daqui e daqui, ó. Se você eleva os dois lados ao quadrado e passa a massa multiplicando, você vai ter isso, vezes o x. Então, uma outra maneira de você definir o MHS, é dizer que ele é um movimento cuja aceleração, aqui corta e aqui corta, é do tipo menos ômega ao quadrado vezes x. Então, se você tem um movimento desse jeito, isso daqui é uma outra forma de definir o MHS. Existem várias, tá? Várias mesmo, assim, de definir o MHS. Tranquilo? Se a sua aceleração for proporcional à posição deformada, com o sinal trocado para dizer que ela é negativa, né? Para o lado oposto, então você tem ali uma outra maneira de definir o MHS. Tranquilo, pessoal? Fechou? Posso chamar de velocidade angular também? É mais. Tem gente que chama, mas normalmente a gente chama ou de frequência angular ou de pulsação. Tudo bem? Caso tiver. Ô, Giovanni, eu vou resolver essa questão hoje, tá? Quando eu resolver a questão, eu falo sobre isso. Beleza? Vai comentar sobre MHS em duas direções? Acho que hoje não, né? Porque senão daria uma aula inteira só sobre isso. Pessoal, até aqui tudo bem? Até aqui tranquilo? Eu sei que quem já conhece MHS está se coçando, não aguenta mais e tal, mas eu tô acabando, tá? Aí a gente vai para as questões e vai ficar mais legalzinho. Tranquilo? Show de bola. Então falamos sobre tudo isso. Agora eu quero falar sobre as equações horárias do MHS. Sobre as equações horárias, horárias do MHS. Então é o seguinte, resolvendo a equação diferencial ordinária, ou se você preferir, fazendo a analogia lá com o movimento circular uniforme, é possível demonstrar que todo o MHS vai sentir, né, vai estar sujeito à seguinte equação. X de t, a posição em função do tempo, é da forma A cosseno de ômega t mais φ. Quem são esses caras? Vamos lá. Esse A que aparece aqui é a amplitude que a gente já viu. Seria o deslocamento máximo com respeito à posição de equilíbrio. Esse ômega nós também já vimos. Quem que é esse ômega? É a frequência angular. Você sabe calcular. Frequência angular. Você sabe calcular.
Esse φ, pessoal, esse φ, ele é uma constante que vai estar associada com as condições iniciais. Isso daqui vai ficar mais claro quando eu estiver fazendo a questão para você, tá? Com as condições iniciais. Beleza? Com as condições iniciais. O A, moralmente falando, também depende das condições iniciais, tá? Mas basicamente, todo MHS pode ser escrito dessa forma. Já já vai ficar mais claro essa questão das condições iniciais. Basicamente se refere aonde o objeto começa. Por exemplo, se esse φ for igual a zero, o objeto começa em qual posição? Ele começa na posição A cosseno de zero, que é igual a A. Então, se φ é igual a zero, vou colocar até o exemplo, né? Aqui, por exemplo. Do jeito que eu estou escrevendo, se o φ se o φ for igual a zero, isso significa dizer que a posição inicial do cara é o quê? É a posição mais A. Mais A. Eu poderia ter algumas outras coisas. Por exemplo, se eu tivesse esse ângulo φ, se eu tivesse esse ângulo φ igual a 180 graus. 180 graus. Quem que seria a posição inicial? Aí você vê, aqui eu teria o cosseno de alguma coisa mais 180. Quanto é o cosseno de uma coisa mais 180? Se lembra ou não? Eu sempre esqueço, eu estou perguntando porque eu não lembro. Quanto que dá? E eu estou com preguiça de fazer a continha. O cosseno de alguma coisa mais 180 é menos o cosseno? Beleza. Então, se esse ângulo φ for 180 graus, então ele vai começar em qual posição? Opa, isso daqui é menos o cosseno de ômega t, eu tenho A multiplicando. Se você coloca aqui o t igual a zero, o t igual a zero, você vai ter aqui menos A. Então, esse cara vai influenciar onde que você está começando o movimento. Nesse caso, o x0 seria igual a menos A. Tranquilo? Seria equivalente a você perceber que t igual a zero, o cosseno de 180 é menos 1. Essa equação serve para variação do ângulo no pêndulo. Aqui eu estou escrevendo sempre a equação linear, mas a equação angular correspondente vale também, beleza? Vale para tudo. Tudo que é MHS vale essa equação aqui, certo? No caso do ângulo do pêndulo, a gente escreve o ângulo em função do tempo é igual à amplitude, que é uma amplitude angular, cosseno de ômega t mais φ, sem problema. Beleza? Show. Então a gente viu essa partezinha aí. Agora, aqui entra num Somebody Love para quem nunca viu derivada. Para eu encontrar a velocidade, eu vou ter que fazer esse cara e derivar. Meu Deus, se você não sabe derivada, não sai da aula. Pelo amor de Deus, não sai. Fica aqui. Isso daqui cai no ITA, isso aparece. Se você não sabe, decora, não tem o que fazer. Você vai achar que a velocidade como função do tempo é igual. A derivada do cosseno é o seno de ômega t, menos o seno, na verdade, né? Vai ser menos o seno. E quando eu derivar de dentro pela regra da cadeia, vai aparecer aqui menos ômega A. Então vai aparecer menos ômega A. Então essa é a expressão para a velocidade do MHS. Precisa saber? Precisa. Precisa saber. Essa é a expressão para a posição. Essa é a expressão para a velocidade. Tem que saber. E se você deriva mais uma vez? Opa, se eu derivo mais uma vez, olha o que é que a gente vai ter. A aceleração vai ser igual. Outro ômega vai sair daqui, o sinal de menos se mantém. A derivada do seno é o cosseno de ômega t mais φ. E eu quero que você note o seguinte: o que era x de t aqui em cima, olha quem aparece aqui embaixo. Ó. Esse cara não é o x de t? É ele que está aparecendo aqui. Então a aceleração ela é igual a menos ômega ao quadrado vezes x, que é justamente o que a gente tinha encontrado aqui, né? É o que a gente tinha encontrado aqui. É uma outra forma de definir o MHS. Então, de fato, o cara que tem uma equação de posição que se descreve dessa maneira tem uma aceleração desse jeito que nada mais é do que uma outra forma de dizer que é um MHS, certo? Então, aqui nós temos essas situações aqui e é necessário conhecer essas equações todas. Beleza, pessoal? Para quem nunca viu integral nem derivada, integral não precisou. Para quem nunca viu derivada, fica tranquilo, beleza? Você aceita aqui, né? Dá para demonstrar sem derivada? Dá. Dá para demonstrar sem derivada, usando a analogia com o movimento circular, mas eu não vou fazer aqui, senão a gente perde muito tempo. Tranquilo? Cara, agora você já tem praticamente tudo para conseguir resolver a maioria das questões da lista.
a maioria das questões da lista você já é capaz de resolver. Beleza? Fechou. Só tem duas últimas coisas. É, sim, é uma demonstração bem conhecida, Marco. É uma demonstração bem conhecida. É só fazer analogia com o MCU, ok? Agora, o que acontece é o seguinte: eu vou falar primeiro sobre o pêndulo. Eu vou falar primeiro sobre o pêndulo simples. Pêndulo simples. E para não perder muito tempo, eu vou, infelizmente, só jogar a equação, tá? Essas sacadas geniais podem ser agilizadas de alguma forma? Como assim? Que sacada genial? É que até agora foi muita teoria, né? Então, por exemplo, isso daqui, sei lá, isso daqui, pô, você não saca. Para você demonstrar isso, dá um trabalhinho, certo? Beleza? Mas nas questões eu vou te falar mais ou menos como que você tem essas ideias. E eu estou tentando te passar as ideias antes, justamente para você conseguir falar sobre isso, beleza? Então, olha só. O pêndulo simples, basicamente, ele é um sistema mais ou menos assim. Ele é um sistema mais ou menos assim. Eu vou deslocar ele de um certo ângulo θ. Para que seja o MHS, esse ângulo θ, ele tem que ser pequeno. Não tem um valor exato, tá? Mas se a gente considera o θ muito menor do que 10 graus, ele executa o MHS. Dá para demonstrar. Na aula hoje vai ter uma questão que a gente vai demonstrar isso. Mas por enquanto, simplesmente aceite. O período de oscilação desse cara é 2π raiz quadrada do comprimento sobre a gravidade. Note que não depende da massa do fio. Não depende da massa do fio. Tranquilo? Você demonstra isso daqui do mesmo jeito que você demonstra qualquer outro. Você vê qual que é a força restauradora e faz 2π raiz de m sobre k. Dá para demonstrar com torque também. Inclusive, com torque você pode demonstrar que esse cara aqui pode ser um corpo extenso e você considera que ele está conectado no centro de massa. Tranquilo? Show de bola. Então aqui eu tenho o pêndulo simples e só tem mais uma coisa que eu queria falar para vocês. E essa coisa ajuda muito mesmo, que é o seguinte, que é o seguinte: forças constantes, forças constantes apenas alteram, alteram a posição de equilíbrio, posição de equilíbrio de um MHS, de um MHS. Mas não, mas não o seu período ou qualquer coisa do tipo, mas não o seu período. O que que eu quero dizer com isso? Veja que aqui em cima nós trabalhamos com o oscilador massa-mola na horizontal. A única força que havia era quem? Era a força elástica, que já era do tipo menos kx. Mas e se eu tivesse uma coisa mais ou menos assim? E se eu tivesse um oscilador massa-mola na vertical? Então imagina que eu tenho aqui a mola, aqui eu tenho a mola. Essa mola está inicialmente na sua posição de equilíbrio. Mas aí eu pego e coloco nessa mola um pezinho. Coloco um pezinho nessa mola, de modo que esse cara vai, né? Deixa eu ver se consigo esticar só. Pronto. Eu coloco um pequeno pezinho nessa mola, beleza? Vou colocar assim. Eu coloco um pezinho nessa mola. Uma coisa mais ou menos assim, de modo que ela vai caindo lentamente. Aí imagina que no equilíbrio, né, eu coloco o pezinho, aí ele vai descendo devagarzinho, né? Quando que eu vou ter o equilíbrio? Eu vou ter o equilíbrio quando? Talvez eu até diminua um pouco essa mola aqui, para ficar mais fácil de desenhar depois. Então imagina que essa daqui é a posição de equilíbrio. Se ela é a posição de equilíbrio, significa dizer que a força elástica, que aponta para cima, vai cancelar com a força peso, que aponta para baixo. Vai cancelar com a força peso. Vai cancelar com essa tal dessa força peso. E se eu meço as coisas a partir daqui, ó, seria o normal, né? Medir as coisas a partir da mola não relaxada. Então, se eu uso este sisteminha de coordenadas com essa posição x, o que é que eu posso escrever? O que é que eu posso escrever? Colocar assim, vai. Esse cara, começando a partir daqui,
começando a partir daqui, seria o meu sistema de coordenadas. E bem aqui eu tenho justamente a posição de equilíbrio, a nova posição de equilíbrio. Quem é essa nova posição de equilíbrio? Opa, basta eu fazer a força elástica cancelar com o peso. Lembra o que eu tinha falado? Posição de equilíbrio é a posição em que a força resultante é zero. A força elástica nesse pontinho aqui, ela é igual a K vezes a deformação do equilíbrio. Estou ignorando o sinal. Portanto, eu acho que esta posição de equilíbrio é igual a mg sobre K. É igual a mg dividido por K. Beleza? Beleza. Mas onde que eu estou querendo chegar com essa coisa toda? Eu estou querendo chegar ao seguinte. Imagina que, a partir dessa posição, essa posição aqui é a minha posição de equilíbrio agora, hein? Isso daqui seria a minha posição de equilíbrio antiga, seria a posição de mola relaxada. Essa daqui é a minha posição de equilíbrio nova. Então esse cara é a posição de equilíbrio. Agora imagina que a partir dessa posição de equilíbrio, eu desloco a mola mais um certo tanto. A partir dessa posição de equilíbrio, eu pego e eu desloco a mola um pouquinho aqui para baixo. Ó. Deixa eu ver se consigo pegar exatamente aqui. Pronto. Eu pego a mola e eu desloco ela um certo tanto aqui para baixo. Aí esse cara vai estar para cá, né? Beleza. Eu te pergunto, qual vai ser, qual vai ser a força que atua na mola neste momento? A força resultante que atua na mola nesse momento. Eu vou ter uma força elástica aqui para cima, uma força elástica, e eu vou ter a força peso aqui para baixo. Vou ter a força peso aqui para baixo. Note que o meu x ele está considerado positivo aqui para baixo, né? Então, quem é a força resultante que atua sobre a mola? Ela vai ser igual a menos kx, que seria a força elástica, mais a força peso. Mais a força peso. Faz sentido isso? Agora eu te pergunto, essa equação de força resultante, ela está de acordo com aquela equação de MHS que a gente tinha visto antes? De acordo com o que a gente viu na aula até agora, isso daqui é um MHS? Com o que a gente viu até agora. Ah, você está indo muito adiante, né? De acordo com o que a gente viu até agora, a princípio não. Não está no formato, pelo menos. Porque para ser um MHS, eu precisava que esse cara aqui fosse zero. Eu teria uma força menos kx. Mas o fato é, este cara será o MHS. Que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Que é o que eu vou demonstrar para vocês agora. Sabe por que esse cara é o MHS? Por conta do seguinte. Tá vendo esse MG aqui? Tá vendo esse MG? Vê se você não pode escrever ele assim, ó. É igual. Vai aparecer assim, ó. Menos kx. Esse MG, ele é ou não é igual a K vezes XEC? Esse MG, ele é ou não é igual a K vezes XEC? Ele é? Então aqui eu vou somar, ó, vou substituir uma coisa que eu já conheço. K vezes o X do equilíbrio. Olha aqui. Essa força resultante, ela pode ser escrita como sendo menos K que multiplica. Olha só, aqui vai aparecer X menos o X do equilíbrio. Faz sentido? Porque é uma soma e não uma subtração? Não tem noção de soma e subtração em vetores, né? Mas é porque o mg ele está para baixo, na direção, né? Na direção positiva do eixo x. Então ele é positivo. O menos kx, ele está negativo, por quê? Porque é a força elástica padrão, né? O x, ele está para baixo, só que esse sinal de menos vai fazer esse cara ficar para cima. O ideal é pensar em termos de vetores. Mestre, não era para ser menos k, x menos xec. Como é? Não era para ser menos k, x menos xec na primeira parcela de f-res? Mas é isso que está escrito aqui, né? É isso que está escrito aqui, não é? Tudo bem? Tá certo, ok? Menos k, x... Não. Por quê? Por que seria isso? Porque bem aqui, esse cara aqui é o meu x. O meu x, ele já está sendo... Então, nesse caso aqui, né? Quem que seria esse xzinho?
seria contado a partir da posição de mola relaxada. É a deformação da mola normal. Tudo bem? Aqui eu tenho a mola relaxada. O quanto que ela está deformada nessa região? Ela está deformada de x, que é justamente esse cara. Eu ainda estou medindo as coisas a partir daqui, ó. Esse é o meu referencial para medir as coisas, que é o referencial natural, né? De comprimento. Beleza? Show. Mas agora, Caio, vai aparecer o que você falou. Porque esse x menos xec, que aparece bem aqui, eu posso renomear ele de um y. E quando eu renomeio ele de um y, olha o que é que eu vou ter. Eu vou até puxar esse cara todo para uma outra página, que é para a gente conseguir terminar tudo em uma página só. Quando eu chamo esse cara de um y, você vai ter a seguinte relação. A força resultante é igual a menos k vezes y. Parece que eu fiz uma manipulação, só que esse cara é o MHS. Eu tenho uma coordenada, menos uma constante vezes a coordenada é igual à força resultante. Quem é essa coordenada? Se liga só. O x é esse cara todo. O xec é esse cara. Então, quem é que seria o y? O y é x menos xec. X menos xec. Opa. O y é esse cara, que ele nada mais é do que a posição medida, medida a partir do novo equilíbrio, do novo equilíbrio. Faz sentido? Eu estou simplesmente mudando o ponto em que eu estou escolhendo para medir. E se eu meço a partir desse ponto aqui, aí a minha força resultante fica exatamente como MHS. Fica exatamente assim. E aí, como que eu escrevo a equação horária para o y? Aí aqui é o the jump of the cat que a gente vai usar em muitas questões. Vai ser igual a cosseno de ômega t mais φ. Só que quem que é o y? O y, ele é igual a x menos xec. X menos xec. De modo que o que eu queria chegar com vocês no frigir dos ovos é: se você tem somente uma força constante, você vai achar o seguinte: o x de t ele vai ser igual à posição de equilíbrio mais a cosseno de ômega t mais φ. Essa é a equação a qual eu queria chegar. Então aqui eu continuo tendo o mesmo período, só que ele vai estar oscilando em torno da posição de equilíbrio. Ele vai estar oscilando, esse é o xec, ele vai estar oscilando para cá e aqui para cima, né? Não necessariamente, né? Vai estar oscilando entre esses dois pontinhos. Em torno da posição de equilíbrio. Ele sempre oscila em torno da posição de equilíbrio. Fechou? Então é assim que eu consigo escrever o meu problema. Beleza, pessoal? Aqui foi um pouquinho mais complicado, né? Mas não podemos afirmar que essa força resultante faz o MHS com o que nós já vimos, porque mg não seria constante junto com kx. Não entendi, certo? Não entendi a pergunta. Ela seria linear. Ah, tá, tudo bem. Eu acho que é isso que o Eric falou, tá? É só uma questão de notação, ok? Eu disse que, eu defini com vocês, nasceu a definição. Para CMHS, a força tem que ser assim. Isso aqui é uma força linear. Não pode ter nenhuma outra constante somando. Senão seria o quê? Seria uma força afim e não linear. Tudo bem? É uma nova posição de equilíbrio? É. Nesse caso, é uma nova posição de equilíbrio porque eu coloco um bloquinho lá. E quando eu coloco um bloquinho na vertical, a posição de equilíbrio, a posição de força zero, é sempre a posição em que as forças se anulam. Então eu não tenho mais o equilíbrio como sendo a posição de mola relaxada. O equilíbrio está em outro lugar. Tudo bem? O equilíbrio está em outro lugar. Fechou? Beleza, pessoal? Pronto, acabou a teoria. Passei uma hora só na teoria, né? Mas a gente tem uma hora e meia ainda para as questões. Eu vou levar essa live até umas 9h30. Aliás, moçada, muito obrigado, tá? Muito obrigado para todo mundo que está acompanhando. 80 pessoas nessa quarta. Isso seria sucessivamente. Poderia ter uma nova posição em Z. Posição em Z? Como assim? Posição em Z. Eu não sei se você está confundindo aqui, eu não estou trabalhando com eixo X, Y, Z, não, tá? Todo mundo aqui está na vertical, é só uma letra. Mas isso daqui já é a equação, é a forma mais geral, né? Você poderia escolher um outro sistema de coordenadas, sei lá,
esse sistema de coordenadas Z aqui. E você seria capaz de usar a mesma equação. Tudo bem? Tranquilo? Poderia ter mais posições? Como assim mais posições? Dado que você fixou um sistema de coordenadas, sei lá, se eu fixo esse sistema de coordenadas preto, ou então esse sistema de coordenadas laranja, ou então o sistema de coordenadas a partir do teto. Dado que você fixa um sistema de coordenadas, você só tem uma posição de equilíbrio, tipicamente. Aula de matemática, não. Não. Ah, se tivesse mais forças constantes, não tem problema. Seria só você somar mais coisas aqui e você ver quem que é a nova posição de equilíbrio com essas outras forças constantes. Não tem problema. Até porque seria equivalente a você dizer que essa força aqui seria um mg mais um F0 mais e assim vai. Revisão para a terceira fase da UBF, tô pensando, hein? Tô pensando, não sei ainda. Tranquilo, pessoal? Fechou. Vamos para as questões agora. Vocês já têm, depois dessa introdução teórica, vocês já têm tudo. O Caio é o maior inimigo de fazer conta. É, sou mesmo. Você já tem tudo para resolver as questões da lista. Vamos lá? Vamos lá. Olha só. Vou começar. Que tal a gente começar com uma questão fácil? Pode ser? Vamos lá. Vamos começar com essa questão aqui, ó. Questãozinha da USAFO. Questão tranquila, tá? Isso aqui é uma questão realmente só para você ter uma ideia, né, do que é que vai acontecer. Vai que aparece, né? É uma questão que se aparecer, todo mundo vai acertar. Porque é uma questão fácil. Todo mundo vai acertar essa questão se aparecer. E se todo mundo vai acertar, você não pode errar. Olha aqui, ó, as anotações da aula de ótica física, né? De ótica física. Se liga só. Tô gravando hoje, inclusive. Cara, o curso de ótica física tá ficando da hora. O curso de ótica física tá legal. Falta mais 4 aulinhas e a gente vai terminar. Quem é membro, dá um alô aí no chat, vai. Vai sair 3 aulas do curso de ótica física essa semana, hein? Uma delas eu gravei hoje, 2 eu vou gravar amanhã. A gente tá acabando. Beleza? Então se liga só no que é que esse cara fala. Ó, um pêndulo simples de comprimento L é construído a partir de um objeto pontual de massa m, suspenso por um fio sem massa, preso a um ponto fixo de pivô. Então, esse cara aqui é um pontinho fixo, de modo que o pêndulo oscile conforme mostrado na figura abaixo. Então, basicamente aqui, cara, eu vou ter um pêndulo simples, só que ele vai ser composto de duas etapas. Então, o que ocorre é assim: ele disse que 2L sobre 3 é a distância que eu vou ter esse pequeno pontinho aqui. Ou seja, esse comprimento é igual a 2L sobre 3. Então, esse comprimentozinho que sobra, ele vale quanto? Quanto que vale? Esse comprimento que sobra. Ah, esse comprimento que sobra é o restante, né? Vale L sobre 3. L sobre 3. Tranquilo? Puxar uma setinha para cá, vai. Esse cara vale L sobre 3. Daí qual que é o lance, bicho? Na hora que eu solto ele dessa posição, o que é que acontece? Ele vai vir até aqui, sempre com esse comprimento aqui, né? Vai vir até aqui com esse comprimento. Na hora que o fio bate aqui, o que é que acontece? O fio da parte de cima vai ficar parado e para todos os efeitos é como se eu tivesse um outro pêndulo simples com o comprimento 2L sobre 3. Aí ele vai até a posição de máximo, vai voltar até a posição. Aí na hora que ele volta, ele continua o movimento com o comprimento azul inteiro aqui. Deu para entender o que é que vai acontecer? Ele vai com o comprimento Lzão, com o comprimento Lzão inteiro. Na hora que ele bate nesse cara, a parte de cima vai ficar bloqueada. Então ele vai se mover só com L sobre 3, vai para a esquerda, volta. Na hora que ele volta aqui, ele vai estar se movendo para a direita. Então esse cara que estava bloqueado, ele vai para a direita também. Deu para entender o que é que acontece? Então é como se eu tivesse aqui dois MHS. É como se eu tivesse dois MHS. E o tempo total, o período de oscilação desse cara, o período de oscilação vai ser igual ao tempo que leva para esse primeiro cara fazer o movimento e o tempo que leva para esse segundo cara fazer o movimento. Então aqui eu tenho que o período, que é o que ele quer calcular, é delta T1 mais delta T2. Deu para entender, pessoal? Tranquilo aqui ou não? Suave? Já caiu uma bem parecida no ITA? Eu não lembro, certo? Não lembro disso aparecer. Talvez tenha aparecido, é uma questão bem clássica. Tranquilo? Fechou. Bom demais, bom demais.
Pode repetir de novo? Tá. É o seguinte, eu não sei se fica muito claro, né? Eu tenho esse cara são dois pivôs, é como se eu tivesse uma taxinha. Aí eu tenho aqui o fio. Aí esse fio, ele vai andando. Vou desenhar o fio andando. Ele começa nessa posição. Aqui eu tenho a bolinha, beleza? Na hora que o fio chega nessa posição aqui, na hora que o fio chega nessa posição, o que é que vai acontecer? Vou colocar até aqui de vermelho, vai. Na hora que o fio chega nessa posição, por conta de eu estar bloqueando o movimento dele, é como se eu tivesse uma taxinha ali no fio. A partir daqui, a parte que está aqui em cima vai ser mantida parada, porque ela não consegue passar, é como se eu estivesse prendendo, e o restante vai conseguir vir até o final. Tudo bem? Aqui eu tenho a posição 3. Aí depois esse cara vai voltar de novo, aí esse cara vai voltar de novo e o movimento continua. Entendeu? Show, boa, top demais. Boa, fechou. Vem cá, como que eu posso calcular esse ΔT1 e esse ΔT2? Note o seguinte, se fosse, se esse cara pudesse fazer o movimento dele completo, imagina que eu tenho esse cara fazendo o movimento dele completo. Uma coisa mais ou menos assim. Como é que seria? Ele iria até aqui, depois continuaria, aí voltaria aqui e voltaria aqui. E tudo isso daqui seria um período. Entretanto, como eu só tenho metade do movimento sendo executado, metade do movimento sendo executado, esses caras aqui, o tempo de ida e vinda, esse ΔT, é igual a metade do período. Porque o período seria esses quatro caras juntos, tranquilo? Ele vai, continua indo, volta, continua voltando. Aí ele volta para a posição original. Ali eu tenho período. Beleza? Fechou, pessoal? De boas aqui? Tranquilo, né? Então, este ΔT1 aqui, ele vai ser igual a metade do período do primeiro pêndulo, T1 sobre 2. E esse ΔT2 vai ser metade do período do segundo pêndulo, T2 sobre 2. Fechou? Agora é só você fazer a continha, né? Isso daqui vai dar igual. O período, isso daqui vai ser então o seguinte, 1 meio de 2π raiz quadrada de L sobre G. Esse 2 vai embora com esse 2, então aqui eu vou ter assim, ó, π raiz quadrada. Quem que é o comprimento do fio azul? É L, então aqui vai aparecer L sobre G, mais o vermelho, π raiz quadrada. Quem que é o comprimento só do fiozinho vermelho? L sobre 3, né? L sobre 3 vezes G. De maneira geral, então, você pode colocar o π raiz de L sobre G em evidência, π raiz de L sobre G em evidência, e aqui vai aparecer 1 mais 1 sobre raiz de 3. Se você não entendeu, eu coloquei esses caras em evidência, ó. Esse cara e esse cara. Raiz de L sobre G. Aí sobra 1 sobre raiz de 3, que ficava dentro da raiz. Então você vai lá e marca a letra E. Acho que o gabarito estava até errado, mas eu já subi uma versão atualizada da lista. Então, se você baixou a lista hoje, já está com o gabarito certo. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida nessa questão? Eu fui um pouco rápido porque eu quero resolver mais questões e essa daqui é uma das mais tranquilas da lista. Brasil? Show! Bem de boa. Vamos resolver uma mais complicada? Isso aí, JP, ele disse que essa informação aqui de 5 graus é só para você entender que o cara realmente executa o MHS. Tudo bem? Você faz A2 ou A10? Faço. Faço. Eu vou começar fazendo A2, não porque você pediu, certo? Não porque você pediu, mas porque eu já ia fazer ela. Tô brincando. Mas eu vou dizer que foi porque você pediu, mas não foi não, certo? Vamos lá. E depois eu faço A10 sim, A10 é bem legal. A10 é meio carteado também, tá? Você tem que fazer uma carteaçãozinha ali para achar a resposta. Show, top. Essa daqui, cara, é foda. Essa questão aqui é foda. Eu tenho muito orgulho dela. Muito orgulho. Se liga só. O campo elétrico distante Z maior do que ou igual que zero do centro de um disco uniformemente carregado de raio A e com densidade de carga sigma é dado por essa expressão bem aqui. Em outras palavras, ele está te dando a expressão para o seguinte: você tem aqui um disco, esse disco está carregado
com a densidade superficial de cargas mais sigma, beleza? E ele está te dando a expressão para o campo elétrico, ou para a forma que o campo elétrico varia com a distância. Então, se eu estou a uma distânciazinha z, o campo elétrico aqui vai ser dado por essa expressão que está aí de cima. Tranquilo? Beleza. Considere que, em um plano infinito de densidade mais sigma, faz-se um furo circular de raio A e centro O. Se no centro do furo é inserido um elétron em repouso e ele é levemente deslocado na direção axial, determine a frequência angular do movimento subsequente. Em outras palavras, ele está te dizendo o seguinte: eu tenho aqui um plano, só que esse plano ele tem um furo aqui no meio. Ele tem um furo aqui no meio. Então você vai ter uma coisa assim, ó. Deixa eu aumentar aqui. Eu só tenho carga, vou até colocar aqui carga positiva, né? Colocar carga positiva de vermelho. Eu só tenho carga nessa região aqui. Eu tenho carga somente nessa região, porque isso que está no meio é um furo, né? E se é um furo, eu não tenho carga no furo, porque não tem nada lá, é um furo. Tranquilo? Beleza. E eu vou colocar um elétronzinho nesse furo. E eu quero saber o que que acontece na hora que eu deslocar esse elétron um tantinho para cima. Para saber o que acontece, e esse cara vai provavelmente executar o MHS, né? Porque ele quer saber a frequência angular, então ele está falando de MHS. Para eu saber isso, eu preciso saber, na hora que eu deslocar esse cara para cima, qual é a força que ele vai sentir. E para saber a força, eu preciso saber o campo elétrico. Então a primeira coisa que nós temos que determinar é qual que é o campo elétrico na direção Z desse cara aqui. Aí aqui é que entra o pulo do gato. Eu posso interpretar este plano como sendo a superposição de duas coisas. Que duas coisas são essas? Primeiro, a superposição de uma densidade de cargas, aqui era positivo, né? Mais sigma, a superposição de um plano completo, com a densidade de carga sigma, do plano completo com a densidade de carga sigma. Só que isso daqui não corresponde ao meu problema original. Por quê? Porque no problema original eu tinha um furo. Então eu tenho que adicionar esse furo. Tenho que adicionar esse furo. Aliás, você sabe a diferença entre furo e buraco? Eu tinha um professor aqui no ITA, professor de desenho técnico. Ah, e basicamente a diferença é que furo é uma coisa intencional, buraco é uma coisa não intencional. E quando você ia projetar as peças no 3D Experience, que era o software que a gente usava, às vezes você chegava para ele e falar: pô, professor, eu não estou conseguindo fazer o buraco aqui na peça e tal. Sempre que alguém falava alguma coisa desse tipo, porque tá usando buraco da maneira errada, né? Era para chamar de furo e não de buraco. Aí ele falava: buraco é o teu, né? Era isso que ele falava. Mas enfim. Só uma curiosidade, certo? Só uma curiosidade. O plano é o disco? Não entendi muito bem anunciado. Não. O disco é o disco. Opa. O disco é o disco. O plano é o plano, certo? Isso daqui é o seguinte: ele te deu essa informação. Isso daqui é uma informação que ele te deu. Até aqui, o enunciado fala de uma coisa, que é só uma informação para você resolver a questão. A partir daqui, aí ele fala: considere o quê? Considere isso daqui. Tá, onde é que vai entrar? Onde é que vai entrar o disco? O disco vai entrar na hora que eu fizer a superposição. Porque aqui eu tenho somente o plano, mas o que vai ser usado no problema é o plano com um furo. Esse furo, na prática, ele é um cara que tem densidade de carga zero, né? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou considerar. Opa, vou pegar aqui, ó. Cadê? Vou pegar esse cara aqui. Fechou? Vou pegar esse cara. E eu vou tirar o plano infinito. Vou tirar esse plano infinito. Ele não vai ter carga. Vou deixar ele aqui só para a gente ter uma referência. Vou colocar ele tracejadinho aqui. Só para a gente ter uma referência de posição, de posicionamento. Beleza? E o the jump of the cat é: considera que aqui eu tenho um disco com a densidade de carga menos sigma. Por que é que você vai fazer isso? Porque eu posso dizer que esse cara vai ser a superposição desses dois. Porque na hora que eu coloco o disco em cima de carga negativa, em cima do plano de carga positiva, aqui no meio
Eu vou ter uma carga menos sigma com a carga mais sigma. Vai dar quanto? Vai dar zero. E eu vou ter exatamente o que eu quero, que é o plano com o furo. O plano com o furo. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Inclusive, por isso que eu escrevi furo aqui e não buraco, né? Essa aula vai ser postada no YouTube? Vai sim. É que nem aquele problema de gravitação do planeta com buraco. Sim, exatamente. Que eu resolvi na live de gravitação. Exatamente a mesma ideia. Legal, né? Pessoal, deu para entender isso daqui ou não? Tranquilo? Tudo bem? Show. Mas por que que eu fiz isso daqui, cara? Eu fiz isso por causa do seguinte: se esse cara é a superposição desses dois, e eu quero descobrir o campo elétrico, então o campo elétrico desse cara, vou chamar assim, o campo elétrico resultante, ele vai ser a soma do campo que esse cara gera. Vem cá, qual que é o campo gerado por um plano infinito? Vai ser sigma sobre 2 epsilon zero. Isso daqui não é uma aula de eletrostática, tá? Mas eu vou colocar aqui um asterisco só para lembrar. Este é o campo do plano infinito, do plano infinito. Beleza? Somado com o campo elétrico gerado por esse cara. Somado com o campo elétrico gerado por esse cara. Mas você sabe o campo elétrico gerado por o disco ou não sabe? O campo elétrico gerado pelo disco, pessoal, tá dado aqui. Tá dado aqui. Faz sentido ou não? Esse daqui é o campo elétrico gerado pelo disco a uma certa altura z. A uma certa altura z. Beleza? É pela lei de Gauss mesmo, viu? É isso aí, vem da lei de Gauss, certo? Vem da lei de Gauss. Você acha que consegue formar suma cum laude? Não, não consigo, tá? Para você formar suma cum laude, tem algumas restrições, certo? Uma das restrições é que você tem que ter tirado acima de 8,5 na média de todas as matérias. E teve uma matéria que eu tirei 8,4, certo? Na média. Então eu já perdi aí. Mas além disso, você tem que ter uma média maior do que a média das top 3 pessoas que se formaram nos últimos 5 anos. Essa média é tipo assim, 9,8 para o curso de computação. A minha média atualmente, eu acho que está 9,6, eu acho, alguma coisa assim. Então, summa cum laude eu já não poderia ser porque eu fui eliminado aqui e porque provavelmente eu não ia conseguir uma média 9,8, tá? Se eu não tivesse sido perdido aqui, o 8,5, aí talvez eu conseguisse ser magna cum laude. Magna cum laude eu acho que daria. Mas enfim, tudo bem. É uma honraria do ITA, certo? É uma honraria aqui do ITA. Então vamos lá. O meu campo elétrico resultante, portanto, ele pode ser escrito da seguinte maneira: ele vai ser igual. Aí eu vou considerar que o Z está para cima, né? Ele vai ser igual a sigma sobre 2 epsilon zero menos esse campo elétrico E de Z gerado pelo disco. Só que a gente ainda tem um problema. Isso daqui é o que torna essa questão porrada. Nem é isso daqui, não. Isso aqui é uma ideia que a maioria do pessoal ia ter. Não, a maioria não. Mas a maioria do pessoal que está jogando sério teria essa ideia. Só que tem um outro ponto. Ele te deu a expressão para o campo elétrico a uma distância z. Problema, problema. Aqui nas expressões não aparece o valor dessa constante E0. Então, esse cara, você não sabe quanto vale. Esse cara é desconhecido. Esse cara é desconhecido. E aí? Como é que você determina esse cara? Então, isso aqui seria talvez o primeiro passo da questão. Qual é o segundo passo? O segundo passo é encontrar o E0. Encontrar E0. Aí veja só, eu sei que o campo é dado como sendo E0, que multiplica 1 menos Z sobre raiz de A2 mais Z2. Como que você acharia esse E0? Isso daqui é uma ideia muito bonita, certo? E eu acho que está faltando aparecer no ITA uma ideia dessa. Como que você faria? Alguma ideia? Lembrando que isso daqui é o campo gerado por um plano, ou melhor, por um disco carregado. Como que você calcula esse E0?
usa Z igual a A? Não, certo? Não. Z igual a A? Se você usar o A, ele é o raio do disco. Se você usa Z igual a A, você está simplesmente pegando um pontinho que está aqui, né? Você sabe o valor do campo? Não sabe. Ah, é isso aí. Dobrar o plano também não. É isso aí, Rodrigo. Rodrigo falou. O Caio quase falou, mas não é bem isso. Moçada, esse Z, ele é a distância do ponto até o plano. É a distância do ponto até o plano. Se eu tô muito pertinho aqui do plano, se esse Z ele é muito menor do que o A, se o Z é muito menor do que o A, o disco ele parece, ele parece, ele parece um plano infinito. Ele parece um plano infinito. É assim, se coloca, você não consegue ver, né? Mas se você colocar a sua cara na parede, você vai bem pertinho dela, você não tem visão suficiente, vai parecer que a parede é infinita. Tem outra possibilidade também. Se você considera que o Z é muito maior do que o A, aí você pode escrever que o campo é igual ao quê? É o campo de uma carga pontual. Mas eu vou parar aqui, tudo bem? E o plano infinito, ele gera um campo que você sabe calcular. É sigma sobre 2 epsilon zero. Então é isso que eu vou fazer aqui. É isso que eu vou fazer aqui. Se liga só, se liga só. Eu vou ter assim, ó. Eu vou ter assim. O campo sigma sobre 2 epsilon zero, sobre 2 epsilon zero, ele vai ser o campo quando esse z ele for muito menor do que o a. Então eu vou ter assim, e zero que multiplica um menos. Aí aqui tem várias formas de você pensar. Tem várias formas de você pensar, beleza? Várias formas de você pensar. Uma delas é simplesmente você pensar assim, pô, o z é muito menor do que o a. Se o z é muito menor do que o a, então eu posso desprezar esse cara, certo? Só que se eu desprezo esse cara, aqui vai aparecer o z sobre a. Mas se o z é muito menor do que o z sobre a é muito menor do que um. Só que se esse cara é muito menor do que um e eu estou pegando um menos esse cara, então eu simplesmente desprezo todo mundo que está na direita. Esse cara todo aqui eu vou desprezar. Então aqui você acha direto que o E0 é sigma sobre 2 epsilon zero. Caramba, hein? Beleza? Caramba. Difícil, né? Difícil. Uma outra forma, que eu não vou fazer aqui porque eu estou sem tempo, uma outra forma seria você considerar que o campo elétrico, quando o Z é muito maior do que o A, aí isso daqui é interessante, né? Se eu estou muito distante do centro, então esse cara é uma carga pontual. Kqzão sobre Z quadrado. E quem que é esse Qzão? É a carga total do disco, densidade vezes a área. Você vai chegar na mesma resposta. Você vai chegar na mesma resposta. Fechou? Não peguei essa ideia de Z muito menor do que A? É o seguinte, imagina que eu tenho aqui o plano. Imagina que eu tenho aqui o plano. Se eu estou muito. O que é um plano infinito? Porque não existe plano infinito, né? Por exemplo, quando você está trabalhando com capacitores, o que é que você faz para considerar que as placas são infinitas e poder usar as equações que você já brinca com elas? Você considera que essa distância é muito pequena. Quando essa distância é muito pequena, as placas vão ser praticamente infinitas. Aqui é a mesma coisa. Se você está muito próximo, se você está muito próximo do plano, para você, esse campo ele vai tender ao campo de um plano infinito. Vai tender ao campo de um plano infinito. Talvez seja mais fácil de pensar quando você pensa em um cara muito distante. Porque muito distante, eu vou ter só um pontinho, né? O disco vai ser tipo um pontinho. E aí basta você usar essa expressão. Você vai chegar na mesma resposta, tá? Eu não vou fazer esse segundo caso porque sugou. Tudo bem? Deu para entender, Caio? Eu acho que eu só expliquei a mesma coisa duas vezes, mas eu não sei se tem outra maneira de eu pensar isso. Mas deu para entender? Beleza? Boa. Fechou? Show de bola, então. Agora que eu sei o E0, eu posso calcular o campo elétrico resultante, né? Ó. Posso calcular o tal do campo elétrico resultante.
O campo elétrico resultante é tipo na gravitação. É tipo na gravitação, né? Se você está muito próximo, você vê a Terra como se fosse um plano, né? O campo elétrico resultante, então, ele vai ser sigma sobre 2 epsilon zero menos. Aí qual que é a expressão aqui, ó? Eu vou ter sigma sobre 2 epsilon zero vezes um menos E sobre raiz quadrada de A2 mais Z2. Fechou? Aí aqui você vai ter o seguinte, né? Esse sigma sobre 2 epsilon zero vai embora com esse sigma sobre 2 epsilon zero aqui. E o seu campo elétrico resultante, ele vai estar apontando para cima e ele é igual a sigma positivo, né? Ele vai ser igual a sigma sobre 2 epsilon zero vezes Z sobre raiz de A2 mais Z2. Tranquilo? Por que tem o π ali com o sigma ao quadrado? Porque é um disco. Para você calcular a carga, você vai pegar a densidade superficial e multiplicar pela área. Então você pega a densidade, qual é a área de um disco? Π vezes o raio ao quadrado. Tudo bem? Entendeu? Tranquilo? Show, top. Então esse é o campo elétrico resultante. Agora vamos resolver o que ele realmente está querendo, né? O que ele está te dizendo é que você vai ter um elétron. Você vai ter um elétron aqui, né? Então se você imagina que aqui eu tenho na visão lateral o campo com o buraco, eu vou pegar o elétron e vou colocar ele aqui. O elétron, ele vai estar sujeito a um campo elétrico resultante para cá. Então para onde que está? E eu desloco ele levemente aqui, né? Uma certa distância z. Lembra que a força resultante pode ser calculada como sendo a carga vezes o campo. A carga vezes o campo. Logo, essa força resultante vai ser calculada assim, ó. Eu vou ter menos E vezes o campo é esse cara, e aqui nós não podemos esquecer, se eu deslocar ele levemente, já respondo, tá, Guilherme? Se eu deslocar ele levemente, o que é que eu faço? Esse cara é muito menor do que o A. Se esse cara é muito menor do que o A, vamos ver o que a gente tem. Força resultante é igual menos sigma E sobre 2 epsilon zero vezes Z sobre raiz quadrada de A2 mais Z2. Se o Z é muito menor do que o A, na hora que eu pego A quadrado e somo com Z quadrado, eu posso desprezar esse cara. Nem preciso usar nada muito complicado. Então essa força resultante vai ser menos sigma E sobre 2 epsilon zero A vezes Z. Ah, mentira. Mentira. Verdade. Isso daqui é o quê? É uma força restauradora, porque tem um sinal de menos com respeito à posição. Se você puxa para cima, a força está para baixo. É uma força restauradora linear e a constante está bem aqui. Nu. Pesado. Pesado. E o que ele quer, no final das contas, é a frequência angular. A frequência angular, se você lembrar, é raiz de K sobre M. Raiz de K sobre M. Isso daqui vai dar igual raiz quadrada de sigma E sobre 2 epsilon zero M A. Simples assim. Raiz de sigma E sobre 2 epsilon zero M A. Raiz de sigma E sobre 2 epsilon zero M A, letra B. Caramba. Eu acho que essa questão é muito difícil, certo? Eu acho que essa questão é a mais difícil do material. Mas eu não vejo porquê. Eu acho que se caísse no ITA, iria cair de uma maneira um pouco mais guiada. Ele iria te falar como que você calcularia o E0, esse tipo de coisa. Mas eu acho que poderia cair. Daria para criar um problema equivalente só que de gravitação? Daria. Daria sim, certo? Daria tranquilo. Mas eu acho que não seria o MHS, tá? Eu acho que não seria o MHS. Deixa eu pensar. Não, daria sim, tranquilamente, tranquilamente. Dá demais, dá demais. Fechou? Como que o exercício definiu E0? E0 é simplesmente uma constante a ser determinada. Simples assim. É uma constante a ser determinada. Eu chamei de E0.
você podia chamar de x, podia chamar de epsilon, podia chamar de alfa, podia chamar do que você quiser. É uma constante a ser determinada, você não conhece. Cairia numa primeira ou segunda fase? Eu acho que poderia cair numa primeira fase como questão de alternativa. Eu acho a cara disso daqui cair como uma questão de alternativa, certo? Poderia cair numa prova de Física 3 dentro do ITA também. Poderia. E poderia cair numa segunda fase também. Acho que qualquer uma poderia aparecer. Beleza? Fechou? Ah, não, esse Zé Chapéu aqui é só pra dizer que ele tá pra cima. É só pra dizer que ele tá pra cima, certo? Massa demais, né? Essa questão é da hora. Fechou? Vamos pra próxima, vai. Deixa eu escolher uma questãozinha legal. Vamos ver quais que a gente já fez, né? Olha só. O legal do MHS, cara, o legal do MHS é que dá pra você misturar com muita coisa. Esse negócio aí é legal, Guilherme. Depois eu faço a 10, certo? Depois eu faço a 10. Ó, essa questão aqui, ela tem na live para EFON. Se você for para lá, na live da EFON, que tem lá no meu canal, opa, live da EFON, você acha a resolução dessa questão. Depois eu pensei que isso daqui nem é uma questão de MHS, tá? Nem é uma questão de MHS. É de colisões, na verdade. Mas eu vou deixar aqui, certo? Ahn, vamos fazer essa 4 primeiro? E depois eu faço, certo, JM? Eu vou fazer a 10, tá? Eu vou fazer a 10 ainda hoje. Mas vamos fazer essa 4 primeiro? E aí eu vou dar um checkzinho aqui. Olha só. Essa daqui a gente já fez também, né? Então estamos fazendo bastantes questões aqui. Vou dar o check aqui. Beleza. Vamos fazer essa 4 então. Essa 4 é legal, porque ela vai trabalhar com uma ideia interessante. Olha só. Essa 4, ela é bem de boa. Se liga só. Opa, caramba. Tem várias maneiras de você fazer ela, tá? Você pode trabalhar com as equações horárias do movimento, se quiser, né? Pode fazer de várias formas. Olha só, ele disse que um bloco de massa 5 quilogramas se move ao longo da direção X, sujeito a uma força. Olha qual que é a força que ele está sujeito. É uma força F igual a menos 20x mais 10, com o valor de x em metros. Pessoal, isso daqui configura um MHS, sim ou não? Isso configura um MHS, sim ou não? Não? Como não? Como não? Meu Deus! Configura o MHS. Eu acho que você talvez está confundindo por conta do que eu falei. A pergunta que eu tinha feito antes é se essa expressão, até o que eu tinha falado naquele momento, configurava o MHS. Até o que eu tinha falado naquele momento, não configurava. Mas a partir do que eu demonstrei aqui, configura, certo? Então isso daqui é um MHS. Só que é um MHS com a posição de equilíbrio deslocada. Simplesmente isso. É o MHS com a posição de equilíbrio deslocada. Beleza? Então, olha só. Quem que é a posição de equilíbrio desse MHS? A posição de equilíbrio dele não é o x igual a zero. A posição de equilíbrio é a posição, o quê? Aí vamos lá. Seria a posição em que a força resultante é zero. Beleza? O 10 seria o φ? Não, não. O 10 não seria o φ, não. O 10 então aqui eu tenho o seguinte. Aqui eu tenho uma força restauradora, eu tenho a parte restauradora da minha força, e esse 10 ele é simplesmente uma força constante, uma força externa constante. A única coisa que esse 10 vai fazer é deslocar a posição de equilíbrio, simplesmente assim, tá? Então a força igual a zero, eu vou ter assim, ó, menos 20x é igual a 10. Você acha, portanto, que a posição de equilíbrio desse MHS é a posição 0,5 metros. Então, esse cara é a posição de equilíbrio do MHS. Além disso, o que mais você sabe? Você consegue calcular o período. O período. Porque você sabe que o período ele é igual a 2π raiz quadrada de m dividido por k. Quem que é o k? Que eu tenho assim, 2π. Quem que é o m? O m é 5 quilogramas. E quem que é o k? Moçada, o k é o cara que acompanha o x. Então, o k é quem aparece aqui, ó. Este cara é o K. Então vai ser raiz de 5 sobre 20. Opa, sobre 20. Pode ser também, certo?
É que aquela definição, é, eu queria criar uma motivação primeiro, tá? Mas tanto faz. Até porque, dependendo do que você considera como uma posição, do que você considera como o seu sistema de coordenadas, pode ser afim ou pode não ser, certo? Isso daqui, essa definição, ela é válida. Cadê? Essa definição que eu dei, ela é válida quando o x é em relação, em relação ao equilíbrio. Tudo bem? Mas é bobeira isso daí, certo? É bobeira isso daí. Quando o x é em relação ao equilíbrio. Mas pode definir também, não tem problema. Certo? Ok. Então aqui o que é que eu vou ter? Vou ter assim, ó. Isso daqui vai dar 20 sobre 5 é 4, vai dar um 4 aqui embaixo, tira a raiz, isso daqui vai dar π segundos. Então o período de oscilação é π segundos. Beleza? Aí olha o que é que esse camarada fala. Se liga só. Ele diz que no instante de tempo t0 igual a zero, o bloco está em repouso, o bloco está em repouso na posição 1 metro. Então, nessa situação, olha só, eu tenho aqui o meu eixo de coordenadas, eu tenho aqui a posição zero, eu tenho a minha posição de equilíbrio, que seria o 0,5 metros, vou colocar de azul, que é o que a gente estava usando até então. Aqui eu tenho o 0,5 metros, que é a minha posição de equilíbrio. E ele disse que o bloco, no instante de tempo t0 igual a zero, ele está em repouso na posição 1 metro. Ele está em repouso na posição 1 metro, com velocidade igual a zero. Moçada, quais são os pontos do MHS em que o cara está em repouso? Quais são os pontos do MHS na amplitude? Isso aí. Se ele está em repouso e esse cara é o MHS, isso daqui significa dizer que eu estou exatamente em uma das amplitudes. E a amplitude é medida em relação ao equilíbrio. Então a minha amplitude, ela vai ser o quê? Ela vai ser 0,5 metros. Tanto para um lado quanto para o outro. Então esse camarada, ele vai ficar oscilando para um lado e para o outro. Esse cara aqui seria a amplitude positiva, né? Seria, na verdade, o xec mais a amplitude, né? Mais amplitude. E esse cara aqui seria o x do equilíbrio menos a amplitude, menos a amplitude. Tranquilo? Fechou? E ele pergunta qual que é a posição e a quantidade de movimento do bloco no instante π sobre 4. Mentira! Olha só, cara. Se liga só. Eu vou até copiar aqui de novo. Aqui a gente já determinou algumas coisas, né? Já determinamos algumas coisas. Talvez eu vou puxar esse cara mais para baixo, na real. Caramba. Eu acho que deu para entender que a amplitude, essa amplitude aqui, ela é 0,5 metros, né? Acho que isso deu para entender. Show. Pessoal, o período é π segundos. O que é π segundos? É o tempo que leva. Então, olha só. Π segundos é o tempo que leva para ele vir até o meio, vir até aqui, depois voltar e voltar de novo. Se esse movimento todo leva π segundos e o MHS é completamente simétrico, quanto é que leva? Quanto é que leva somente um desses trechos? Quanto que leva somente um desses trechos? Fala para mim. Se os quatro levam π e todos levam ao mesmo tempo, quanto que vale só um desse, cara? Π sobre 4, né? Π sobre 4. Π sobre 4 segundos. Π sobre 4 segundos. Então, no instante de tempo que ele te pediu, que é o instante de tempo t igual a π sobre 4, o camarada está onde? Ele está bem aqui. E com qual velocidade? Com a velocidade máxima. Com a velocidade máxima. Então vamos lá. Em t igual a π sobre 4 segundos, a posição dele é igual a zero. A posição dele é igual a zero. E a velocidade dele é a velocidade máxima. Eu não falei para vocês, pelo menos não destaquei, mas vou destacar agora. A velocidade máxima de um MHS deveria ter falado antes. Observação. Se você pega essa equaçãozinha aqui, pessoal, a velocidade máxima de um MHS, ela é igual, pô, esse cara, ele é no mínimo em módulo, no máximo em módulo igual a 1. Então a velocidade máxima é dada por esse cara.
ômega vezes A. Beleza? Então a velocidade máxima aqui, cadê? É igual a ômega vezes a amplitude. Esse ômega é 2π sobre o período, vezes a amplitude. Vai, coloca aqui, ó, 2 vezes π. Quem que é o período? O período é π. E quem que é a amplitude? A amplitude é 0,5. Portanto, a velocidade desse cara, lá naquele momento, é de 1 metro por segundo. Mas cuidado, porque eu tenho que colocar o sinal negativo, já que ele, intrinsecamente no problema, definiu que o seu eixo positivo estava para a direita. Beleza? Então aqui é menos 1 metro por segundo. E quem é a quantidade de movimento? É massa vezes velocidade. A massa é 5, a velocidade é menos 1. Logo, a quantidade de movimento é menos 5. E aqui acabei de ver que eu errei. A posição que ele está é 0,5 metros, né? Ele está exatamente aqui no equilíbrio. Então aqui é 0,5 e a quantidade de movimento é menos 5 quilogramas metro por segundo. A quantidade de movimento é menos 5. Tranquilo? Essa questão aqui, salvo engano, eu coloquei, eu tirei ela do IIT. 0,5 e menos 5, então 0,5 e menos 5, letra C. Tranquilo? Mestre, como todos levam o mesmo tempo se a força varia com a posição? Não entendi. Ela varia, mas ela é simétrica em relação ao x do equilíbrio, né? Então, por exemplo, se esse cara tá na posição aqui, sei lá, posição dane-se, e ele está na mesma posição dane-se aqui do outro lado, mas essas posições são simétricas, a força que esse cara sente, sei lá, se essa for 10 newtons, a outra também vai ser 10 newtons, né? Tudo bem? Então, a força muda com a posição, mas a cada posição simétrica de um lado e do outro, eu vou ter a mesma força, né? A cada instante de tempo, certo? Tudo bem? Fechou? Ah, não, por nada, que é isso. Essas aulas estão sendo da hora, né? Estão sendo legais para eu dar também. Eu tô pensando, mas eu não sei se vai rolar, né? Eu tava pensando em fazer um curso pro ITA próximo ano, mas eu não tenho certeza se vai rolar, não. Beleza? Mas vamos lá. Né? Se rolar, continue no grupo depois de passar o ITA, tá? Porque vai ter cupom de desconto lá, beleza? Mas eu acho que próximo ano eu vou fazer só um para Olimpíadas. Vou fazer só um para Olimpíadas, não vou fazer pro ITA ainda. Tudo bem? Já resolveu a 10? Não resolvi a 10. Vamos resolver a 10 agora, então, já que vocês estão me enchendo o saco para resolver a 10, vai. Pra AFA, eu não vou fazer pra AFA, não, certo? Pra AFA eu acho que eu não vou fazer, não. Seria legal, mas eu não sei. Opa. Pelo menos não nos próximos anos, né? Eu tô pensando em fazer para a Olimpíada porque a Olimpíada é um mercado muito pouco explorado. Não tem nenhum curso bom, né? Não tem nenhum curso de Olimpíadas para a OBF, por exemplo. Nenhum bom, pelo menos, né? Todos os que tem são ruins, certo? Todos os que tem não te preparam para o nível que a OBF cobra. Essa é a verdade. Beleza? Vamos lá. Show. Ah, para seletiva não vai ter curso não, certo? Para seletiva não vai ter curso nem ferrando, porque tem pouco público, né? Beleza? Ah, você assistiu minhas aulas do Medalhê? Eu não gosto muito das minhas aulas do Medalhê, não. Eu dei elas no primeiro ano de ITA. Esse para Olimpíadas pode ser focado pro ITA, então eu tava pensando nisso. Eu acho que na minha cabeça pode, certo? Na minha cabeça pode. Mas eu venderia só como curso para Olimpíadas, porque senão fica muito confuso, eu acho. Beleza? Vamos lá então, vamos resolver esse probleminha aqui, vai. Esse daqui é mais complicado e ele tem umas carteações meio complicadas, vou te falar, viu? Olha só. IIT JEE, um bloco de massa emisão repousa sobre uma mesa horizontal lisa. Há uma pequena abertura na mesa sob o bloco. Eu sempre confundo o que é sob e o que é sobre. Sob é abaixo, né? Através da qual um pêndulo foi fixado ao bloco. O peso do pêndulo simples tem massa m e o comprimento do pêndulo é L. O pêndulo é submetido a pequenas oscilações no plano vertical da figura. Calcule o período do pêndulo. Considere que a mesa não interfere no movimento da corda. Então, qual que é o lance aqui, cara? Qual que é o lance? A primeira coisa que eu vou analisar é o seguinte. É meio chato de resolver esse problema, por quê? Porque à medida que o pêndulo vai se movendo, esse bloco também vai se movendo, né? Esse bloco também vai se movendo para um lado, para o outro e assim vai.
Então, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar o movimento do bloco em termos do movimento do pêndulo, porque é mais fácil. Então, se eu tenho aqui o pêndulo, nesse momento, vamos dizer que ele está com um determinado ângulo θ com relação à vertical, que ele está com ângulo θ com relação à vertical. Esse pêndulo, ele vai puxar o bloco de massa m para essa direção. Então, aqui eu tenho atração no pêndulo. Só que aí, né, o que ocorre na prática é o seguinte, pô, se a atração está puxando esse cara para a direita, lembrando que tem o solo aqui, e o solo impede ele de afundar, né? Então essa tração vai simplesmente acelerar o bloco aqui para a esquerda, né? Tá puxando para a esquerda, na verdade, se eu falei direita, eu falei errado, certo? Então ele está puxando aqui para a direita, para a esquerda, para a esquerda. E eu sou capaz de calcular essa aceleração. Por exemplo, aqui eu tenho assim, ó, se eu pegar a componente x da tração, a componente x da tração, essa componente x é a que está puxando o bloco. Então, essa tração Tx é igual a m vezes a. Só que como que eu calculo a tração Tx? T vezes o seno de θ. T vezes o seno de θ. Isso daqui é igual a m vezes a. Portanto, com isso, você encontra que o valor da aceleração azão é igual a t seno θ sobre mzão. Então, a cada ângulo que o pêndulo estiver, o bloquinho vai estar acelerando para a esquerda com esse cara, né? Na verdade, pode estar acelerando para a esquerda ou para a direita. Como eu estou definindo o θ positivo aqui para a esquerda, se ele acelerar para a direita, esse cara vai ser negativo e a aceleração também vai ser, então tá tudo certo, beleza? Então essa é a aceleração. Agora eu vou colocar as coisas no referencial, e aqui entra no referencial não inercial, porque ele está acelerado, do bloco. Porque se eu coloco as coisas no referencial do bloco, é muito mais fácil. No referencial do bloco, ele vai estar parado, e esse ponto que o pêndulo está preso também vai estar parado, porque está colado nele, né? Então, no referencial do bloco, o pêndulo fica só indo para um lado e para o outro. É bem mais fácil de analisar, não é? Bem mais fácil de analisar do que se o bloco estivesse se movendo. No referencial não inercial do bloco, o que você tem é o seguinte: você tem aqui o bloco, né? E você tem aqui o pêndulo, que está com um certo ângulo θ para cá. Beleza? E quais são as forças que estão atuando sobre esse pêndulo? As forças que estão atuando sobre o pêndulo são as seguintes: eu tenho a força de tração para cá. No referencial do bloco, eu também vou ter a força inercial aqui, mzinho vezes azão, tá? Essa daqui seria a força, qual que é o nome que o pessoal dá? É força de inércia? Força fictícia? Que surge no referencial não inercial. Aliás, se você quiser aprender sobre referencial não inercial, eu te recomendo a dar uma olhada no a dar uma olhada no. Como que fala? Ai, que droga. A dar uma olhada no canal, certo? A dar uma olhada no canal que tem uma live lá. E eu tenho a força-peso do bloquinho, aqui, mg. Tranquilo? Beleza. E esse cara, ele vai executar, a gente espera que seja pelo menos, um MHS. Daí qual que é o lance aqui, cara? O lance é o seguinte: se você considera o ângulo θ, se você considera o ângulo θ um ângulo pequeno, esse MHS, ele é praticamente o quê? Ele é praticamente, né, o movimento ele vai ser uma coisa assim, ó. Ele vai ser uma coisa assim. E é esse ângulozinho muito pequeno que eu estou movendo, eu posso aproximar ele para uma linha reta. O meu arco de circunferência eu aproximo para uma linha reta. Porque se eu estou pegando um ângulozinho muito pequeno, na prática eu não estou enxergando nada aqui, eu vou ver uma coisa reta. Por isso que o pessoal vê a Terra plana. Não, não é força centrífuga o nome não, certo? Não é força centrífuga o nome não. Beleza? Show. Então eu vou considerar que esse cara está se movendo simplesmente para a direita e para a esquerda. Aí como que eu faço? Decomponho essas forças aqui, ó. Inclusive essa é uma demonstração para o pêndulo simples também. Aqui eu tenho T vezes o seno de θ, T vezes o seno de θ, né? E aqui para cima eu vou ter T vezes o cosseno de θ, T vezes o cosseno de θ. Aí o que é que eu posso escrever aqui? Posso escrever o seguinte, ó. Opa, posso escrever o seguinte. Ah, vamos lá. Primeira coisa, na vertical eu vou ter o equilíbrio. Então, na vertical, na direção y, eu posso escrever que t cosseno θ,
T cosseno θ é igual a mg. Como esse ângulo θ é pequeno, aí tem outras coisas que eu também posso falar, né? Pelo fato de o ângulo θ ser pequeno, eu posso dizer que o cosseno de θ é aproximadamente igual a 1 e que o seno de θ é aproximadamente igual ao próprio θ. Então, esse cara aqui, eu posso dizer que ele é aproximadamente igual a 1 e eu acho que a tração ela é aproximadamente igual ao peso do bloquinho. Aí na direção x, o que é que eu posso escrever? Eu posso escrever que a massa vezes a aceleração do bloquinho na direção x é igual. Aí vamos lá. Aqui eu tenho que ter cuidado, né? Vai ser igual a menos, porque se eu vou definir para cá como sendo positivo, né? Definir para cá como sendo positivo, menos t seno θ, t seno θ, menos ma, menos mzinho vezes azão. Tranquilo? Vou escrever mais ou menos assim, né? Vou escrever mais ou menos assim. Ah, portanto, eu vou achar que a aceleração ela vai ser igual a menos t seno θ sobre mzinho menos azão. Aí vamos lá. Esse azão eu calculei aqui em cima. Eu calculei aqui em cima. Opa, eu calculei aqui em cima. Tudo bem? Eita, caí aqui? Opa, dá um oi pra mim se eu tiver ao vivo. Ah, não caí não, né? Não caí não. Show, beleza. Beleza. Show. Então aqui eu vou ter isso daí, né? Beleza? Ah, não, foi mal. Foi mal, acho que eu confundi aqui. Porque eu não estou considerando a componente do peso, né? Foi mal. Vou recomeçar aqui. Na verdade, é que essa questão ela é uma mistureba do caramba para dar certo. A ideia vai ser essa mesmo, só que eu vou fazer uma coisa diferente aqui, tá? Eu vou, eu vou manter tudo o que eu fiz até agora, só que aqui eu vou mudar um pouquinho. Bem aqui, na verdade, eu vou considerar que o cara realmente está se movendo em um círculo, né? Que o cara realmente está se movendo em um círculo, porque aí eu preciso considerar uma componentezinha dessa força-peso que está aqui, na direção que leva esse cara. Aí vai ser meio chato, né? Vai, mas fazer o quê? Então, esse cara aqui, eu vou colocar aqui, beleza? Esse é o ângulo θ. Aqui eu tenho a força-peso, que é mzinho g. Aqui eu tenho a força, que é mzinho a. Aqui eu tenho a força, que é mzinho a. E eu tenho a força de tração para cá, né? Tenho a força de tração para cá. E eu vou decompor esse cara na direção perpendicular. Na direção perpendicular. Aqui eu vou ter, se você for ver bem, esse ângulo θ, ele vai aparecer onde? Ele vai aparecer bem aqui, de modo que aqui na direção peso, no peso, na verdade, eu vou ter mg seno θ para cá, e na força, nesse cara aqui, eu vou ter uma componente para cá que ela vai ser igual a mzinho A. Aí vamos lá, esse ângulo aqui é θ, esse é 90 menos θ, portanto, esse cara aqui é θ, então aqui vai aparecer MA cosseno θ. Ah, beleza, agora sim. Aí esse cara vai fazer o camarada acelerar. Então eu vou ter assim, ó, a massa vezes a aceleração tangencial vai ser igual a mg seno θ, possivelmente com sinal negativo, tá? Mais MA cosseno θ. MA cosseno θ. Eu não sei se desse jeito daria certo também. Talvez desse, eu não sei. Esse Mzinho vai embora com esse Mzinho, vai embora com esse Mzinho. A aceleração tangencial do camarada, então, vai ser igual. Esse cara vai ser aproximadamente igual a g vezes θ, porque o seno de θ é aproximadamente igual a θ, e o cosseno de θ é aproximadamente igual a 1. Então aqui vai aparecer o A. Beleza? Estou pegando aqui em módulo, porque na prática seria tudo isso só que com sinal trocado. Tudo isso só que negativo. Ok? Ok. O valor de A, eu posso escrever ele como sendo assim, ó. Isso daqui vai ser igual a g θ. Quem é o valor de A? O valor de A é t seno θ sobre emisão. O valor de A, ele é t seno θ sobre emisão. Se eu aproximo já esse cara, né, o seno de θ, para ângulos pequenos, esse cara vai ficar t vezes θ sobre emisão. E o valor da tração, né, por conta desse argumento que eu tinha falado anteriormente, ele é igual, aproximadamente igual a mg. Um outro argumento seria dizer que as velocidades desse cara
tem que ser muito baixas. Aí, se você usar resultante centrípeta, você vai achar que a atração é aproximadamente igual ao peso. Porque se a velocidade for muito alta, ele vai ser muito jogado para um lado ou para o outro e o ângulo vai deixar de ser pequeno. Então aqui eu vou ter o seguinte: esse cara vai ser g vezes θ mais a tração, ela é igual a quanto? Ela é igual a mg aproximadamente. Então aqui vai aparecer mg vezes θ sobre emissão. Aqui eu fiz uma substituição da tração, como sendo aproximadamente igual ao peso. Aproximadamente igual ao peso. E aqui está acabado o problema, né? O problema está praticamente acabado. Esse cara vai te dar a aceleração tangencial do bloquinho. Vai te dar a aceleração tangencial do bloquinho. Você tem aquela famosa relação que diz o seguinte: a aceleração tangencial ela é igual à aceleração angular vezes o raio. Nesse caso, quem que é o raio? O raio seria o próprio comprimento do pêndulo que vale L. Que vale L. Então, uma das maneiras de eu fazer isso é o seguinte, ó. Eu vou pegar essa equação, eu vou multiplicar por L em cima, e vou dividir por L embaixo. Por que é que eu faço isso? Porque na hora que aparece esse L vezes θ, ângulo vezes o comprimento do raio, isso daqui é aproximadamente igual ao xzinho que o cara vai estar se deslocando. Né? Como se fosse o comprimento do arco, mas o arco é uma reta e a reta é o xizinho. Ah, carteado louco, né? Essa questão é carteado louco. Então esse cara aqui é o xizinho. Seria o tanto que ele se deslocou para cá, né? O tanto que ele se deslocou para cá. Xzinho. Beleza? Então essa aceleração vai ser igual. Aqui vai aparecer gxzinho mais mzinho. Vou fazer com calma, vai. Gx sobre L mais mzinho g x sobre mzão L. Em outras palavras, você acha que a aceleração em módulo, estou pegando aqui em módulo, vai ser igual a. Aí vamos lá. Eu vou colocar o g sobre L em evidência, que multiplica 1 mais mzinho sobre mzão, vezes o x. Eu peguei em módulo, se você quisesse tirar o módulo, iria aparecer um sinal negativo aqui. E esse, cara, é a outra maneira que a gente definiu o MHS, né? E a aceleração, ela acompanha o ômega ao quadrado. De modo que você acha que o valor do ômega é raiz quadrada de g sobre L, que multiplica 1 mais mzinho sobre mzão. Esse é o valor do ômega. Ele pediu o quê? Ele pediu o ômega, né? Ah, não. Ele pediu o período. Tudo bem. O período é 2π sobre ômega. Esse cara é raiz de g, mzinho mais mzão, sobre mzão L. E se você quiser calcular o período, é 2π sobre ômega. Isso vai dar 2π, raiz quadrada, de mzão L, sobre g, que multiplica mzinho mais mzão. Mzinho mais mzão. Acho que agora tá certo, né? Ah, errei alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, certo? Beleza, é isso. Então, este é o período, e o período é letra A? Caramba. Pô, essa questão é muito carteada, certo? Eu não lembrava muito bem como que resolvia ela, porque eu lembrava que tinha umas coisas meio esquisitas, de às vezes você considera circular, às vezes você considera retilíneo, né? É bonito, mas é meio carteado. A verdade é que o pessoal do IIT tem umas coisas meio carteadas. Essa questão pode ser feita por massa reduzida? Como seria? Cara, eu acho que pode, mas eu não manjo muito de massa reduzida, não, certo? Eu acho que eu vi uma vez na vida e depois nunca mais. Mas eu acho que pode. Em geral, esse problema que você tem dois corpos, você mudar para o referencial não inercial ou usar massa reduzida é equivalente, ok? Mas eu não tenho certeza, certo? Porque a resultante das forças fica na diagonal? É porque, não é que fica na diagonal, né? Ele fica na direção tangencial, lembra? Movimento circular eu posso dividir na direção tangencial e na direção radial. E aí você está pegando aqui a aceleração tangencial. Aí você decompõe tudo na direção tangencial, certo? Talvez tenha, e é assim que se demonstra o período do pêndulo, né? A única diferença para o período do pêndulo é que bem aqui não teria esse termo. Esse termo não existiria. Portanto, esse termo não existiria. E esse termo aqui não existiria. Aí teria raiz de g sobre L. É o ômega, o período é 2π sobre isso.
tá? Questãozinha cartas. Como eu gosto de falar, é uma questão carteada louco, tudo bem? Mas tudo bem, vai que aparece uma questão carteada dessa, né? Tranquilo, pessoal, de boas? Eu acho que talvez desse para você cartear alguma coisa na hora de resolver, considerando a horizontal, né? Mas aí você não estaria considerando o peso. Iria dar a mesma coisa, você consegue ver? Eu matei a resolução na metade, mas eu acho que ia dar a mesma coisa no final das contas, ó. Porque aqui você teria que a força resultante, que seria MA, é igual a Mzinho azão mais T seno teta. T seno teta. Só que o T, ele é igual a mg. Então aqui apareceria Mzinho azão mais o T no mg, então aqui ia aparecer mg seno teta. Mg seno teta. E no final ia ter a mesma coisa. Eu parei de resolver no meio ali, porque eu lembrava que o cara resolveu de outra maneira, mas você ia ter a mesma coisa, né? O azinho é igual a azão mais g seno teta. O azinho é o azão mais g seno teta. Ia chegar na mesma coisa, tá? Então aqui é uma outra forma, certo? Outra forma. Pensando agora, você chegaria na mesma resposta. Beleza? No pêndulo simples, a força restauradora fica na direção tangencial. É esquisito, mas acho que deve ser devido ao ângulo pequeno. Não é bem esquisito, né? Se você for pensar em grandezas angulares, não é tão esquisito, não. É que aqui eu estou pensando em grandezas lineares. Mas, pelo fato de o ângulo ser pequeno, é retilíneo. Todo MHS é retilíneo, certo? Todo MHS é retilíneo. Ok? Show de bola. Fechou. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Então você poderia seguir sempre com esse esquema aqui, tá? Se você seguir sempre com esse esquema, você ia chegar na mesma resposta também. Tranquilo? Deu para pegar aqui? Me confundi um pouco, mas acho que é isso. Show? Top? Boa. Fechou. Top. Eu gostaria de ter resolvido mais questões, entretanto, já tá tarde. Já tá tarde, já ficamos 2 horinhas aqui. Então acho que eu vou parar por aqui, tá, pessoal? Mas eu vou mandar para vocês a minha resolução das demais questões. Tranquilo? Ah, tá, tudo bem, entendi. É só a maneira como você aborda o problema. A maneira como você aborda o problema é a seguinte: ou você aproxima desde o começo para uma linha reta, e aí você vai ter um movimento retilíneo desde sempre, ou você faz o movimento circular e depois aproxima para a linha reta. A única coisa que você está mudando é a ordem que você faz as coisas. Ou resolve para o movimento em linha reta direto, com as aproximações direto, ou você resolve no movimento circular e depois aproxima para a linha reta. Tranquilo? Fechou. Beleza? Ô, Ives, dá para resolver tudo assim, né? Sem a aceleração tangencial, mas tranquilo. Beleza? Manda a resolução da questão 6 da lista de colisões sábado. Putz, eu não sei se eu tenho essa resolução não. Que questão é essa? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Questão 6. Ah, tá, beleza. Mando sim, tá? Eu não vou mandar não, certo? Eu vou mostrar pra você aqui. Putz, eu acho que talvez eu tenha apagado. Será que eu apaguei? Deixa eu ver se eu acho aqui. A de colisão. Opa, tá aqui. Acho que tá aqui, né? Questão 6. Vai. Tira o print, ó. Tira o print aí. Agora ou nunca. Tira o print da solução, vai? Beleza? Tranquilo, pessoal? De boas. É que a lista de colisões eu acho que faltou muito pouco pra gente resolver. Na lista de colisões a gente resolveu todas, menos essa. Só faltou a 6. Então tira o print aí da 6 que fica pra vocês. As outras, ou tem vídeo resolvendo, ou eu resolvi na hora. E se tiver vídeo, tá tudo lá na descrição, né? Tranquilo, pessoal? Então, show de bola. Vamos ver aqui então quais que ficou faltando pra gente resolver? Vamos lá. Boa, boa. Ficou faltando essa primeira aqui. Eu vou mandar a resolução pra vocês. Essa tá resolvida na live da iPhone. Essa daqui, ela é bem tranquila, mas vou mandar a resolução para vocês. Essa nós resolvemos. Essa é legal, mas nada de outro mundo. Essa daqui também é legal, mas nada de outro mundo. Fechou. Tranquilo, pessoal. Vou mandar então para vocês, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. É que eu não fiz ela muito bonitinho, não. Revisão ITA. Vou colocar aqui, ó. Rascunho da aula.
porque normalmente eu não resolvo tudo, eu faço um rascunho da aula, certo? Então aqui eu tenho algumas resoluções também, eu vou mandar para vocês, fechou? Vou mandar para vocês. Tranquilo? Show de bola. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vou parar de gravar agora e eu